Olá, bem-vindos à sexta parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Ative o sininho para não perder os vídeos dessa semana. Uma mudança de planos. Reide. Meu coração pulsava em um ritmo doloroso do lado de fora da pousada Leviatã. Embora escutasse os outros lá dentro, parei diante da entrada dos fundos, fora de vista da rua adiante, respirando profundamente, com a cabeça zonza com palavras. Chocava-se contra as minhas defesas como morcegos saídos do inferno. As pontas das asas, feitas de ferro, de navalhas, pouco a pouco cortavam. Lu vai piorar antes de melhorar. Vai piorar muito. Mais fundo agora, encontravam todas as rachaduras e cortavam mais fundo. Esta será sempre a sua vida com ela, sempre fugindo, se escondendo, lutando. Jamais conhecerá o que é ter paz. Devíamos ser parceiros. Louise já começou seu declínio. Não pode detê-lo e não pode desacelerá-lo. Vai consumir os dois se tentar. Por Deus, como eu tentei. Ela não seguirá sendo a moça por quem você se apaixonou. Minhas mãos se fecharam em punhos. Vou vestir a carapuça, os dentes e as garras para tornar tudo mais fácil para você. Vou ficar ainda pior se isso justifica sua retórica deturpada. Muito, muito pior. Raiva se enroscava ao redor das palavras agora, chamuscando-as, ateando fogo às pontas afiadas. Recebi cada chama de braços abertos, saboreei todas. A fumaça não danificava a fortaleza, somava-se a ela, a envolvia em calor e escuridão. De novo e de novo, confiara nela. E de novo, tinha-se provado não merecedora da minha confiança. Não merecia seu respeito? Ela realmente pensava tão pouco de mim? Eu lhe dera tudo, tudo, minha proteção, meu amor, minha vida, e tinha jogado tudo para escanteio como se significasse nada. Tinha me roubado meu nome, minha identidade, minha família. Todas as palavras saídas da sua boca desde o dia em que nos conhecemos tinha sido uma mentira. Quem ela era? O que era? Seu relacionamento com Coco, com Bas? Pensei que tinha superado tudo. Pensei que a tivesse perdoado. Mas aquele buraco não tinha sarado de maneira correta. A pele se refizera por cima de uma infecção. E ao esconder meus irmãos de mim, ao me impedir de salvá-los, tinha me aberto outra vez. Nossa relação tinha sido construída com base em mentiras. A fúria, a traição queimava minha garganta. Essa raiva era visceral, uma coisa viva abrindo meu peito com suas garras. Soquei a parede de pedra, caindo de joelhos no chão. Os outros não podiam me ver daquele jeito. Aliança ou não, se sentissem cheiro de sangue na água, atacariam. Tinha que dominar a mim mesmo. Tinha que... Você está no controle. Outra voz, essa indesejada, ainda dolorosa, ecoou em minha mente. Essa raiva não pode governá-lo, Reide. Tinha matado-o a ser bispo para salvá-la. Pelo amor de Deus, como podia alegar que a desprezava? Respirando fundo, fiquei ajoelhado em silêncio por mais um momento. A raiva ainda ardia, a traição ainda doía, mas um senso de propósito mortal sobrepujava as duas. Lu não me queria mais. Tinha deixado aquilo bem evidente. Eu ainda a amava, sempre amaria, mas ela tinha razão. Não podíamos continuar como estávamos, embora fosse irônico, cruel. Nos encaixávamos bem como bruxa e caçador, como marido e mulher. Mas ela nunca mudara. Eu mudara. Queria ajudá-la desesperadamente, mas não podia forçá-la a ajudar a si mesmo. Mais centrado, me levantei, abrindo as portas para o Leviatã. O que podia fazer era matar uma bruxa. Era o que sabia. Era para isso que treinara a minha vida inteira. Naquele exato momento, Morgane estava escondida na cidade. Caçava minha família. Se não tomasse uma atitude, se ficasse sentado naquele beco chorando por aquilo que não podia mudar, Morgane os encontraria, os torturaria, mataria todos. E eu a mataria antes. Para isso, precisava visitar meu pai. Quando passei pelo limiar, Charles, Bridget e Absalom vieram e fugiram para o andar de cima. Estava lá então, Lu. Como se lesse meus pensamentos, Madame Labelle tocou meu antebraço e murmurou. Chegou poucos momentos antes de você. Coco e Ansel estão lá em cima com ela. Pequeno e banal, em oposição ao que o nome sugeria, Leviatã ficava num extremo de Cesarine com vista para o cemitério. Havia vãos entre as lâminas de madeira do piso, teias de aranha nos cantos, um caldeirão na lareira. Nenhum hóspede além do nosso grupo. No bar, Devereux estava sentado com Toulouse e Thierry. Déjà vu me percorreu ao vê-los juntos. Uma visão de outro tempo e lugar. Outra taberna. Aquela, porém, não tinha hospedado bruxas de sangue e lobisomens.
Tinha pegado fogo em vez disso. Tem uma piada escondida aqui em algum canto, resmungou Bill com uma caneca de cerveja na mesa mais próxima de mim. O capuz ainda escondia seu rosto. A seu lado estavam Nicolina e uma mulher que não reconheci. Não, uma mulher que reconheci. Alta e deslumbrante, tinha um rosto de coco, mas seus olhos brilhavam com uma malícia nada familiar. Mantinha a coluna reta, a boca franzida. Boa noite, capitão. Inclinou a cabeça de maneira rígida. Enfim, nos conhecemos. Levoisin? Ao ouvirem o nome, Blaise e os filhos mostraram os dentes, rosnando baixinho. Ignorante do silêncio tenso, o antagonismo palpável, Devereux riu e me chamou com um aceno de mão. Heidi, que esplêndido vê-lo de novo! Venha cá, venha! O que estão fazendo aqui? La Mascarée de Crâne, meu jovem. Certamente não se esqueceu. Uma das entradas fica bem debaixo desse... Virei, ignorando o restante das palavras. Não tinha tempo para uma reunião alegre. Não tinha tempo para fazer as pazes entre bruxas de sangue e lobisomens, para entretê-los. Temos sorte dele estar aqui, murmurou Madame Labelle, embora sua voz contesse mais tensão do que reprovação. Depois de Auguste ter colocado fogo no Belrose, meus contatos na cidade estão muito temerosos para concordarem em falar comigo. Teria tido dificuldade brutal em conseguir um lugar seguro para ficarmos se Claude não tivesse intervindo. Parece que o dono da pousada lhe deve um favor. Somos os únicos hóspedes hoje. Não me importava. Em vez de responder, acenei com a cabeça para Bill, que abaixou a caneca em brusquidão, suspirando. Juntou-se a mim e Madame Labelle à porta. Se ainda está planejando o que acho que está planejando, é o maior idiota que... Qual é o cronograma? Indaguei de repente. Ele piscou para mim. Presumo que os padres estejam terminando de preparar o corpo nesse momento. Farão a unção em breve. A missa terá início em menos de 1 hora e, depois disso, os chasseurs escoltarão minha família durante o cortejo fúnebre. O enterro será por volta das 4 da tarde. A maneira impessoal como falava era como uma punhalada para mim. Afastei à força o pensamento. Isso nos dá 1 hora para invadir o castelo. Onde estará Auguste? Embora Bill e Madame Labelle tivessem trocado um olhar ansioso, não fizeram mais protestos. Na sala do trono, respondeu ele. Ele, minha mãe e minhas irmãs estarão lá. É tradição reunir a corte antes de eventos cerimoniais. Consegue nos infiltrar? Ele assentiu. Como Claude disse, há um sistema de túneis que percorre a cidade inteira. Costumava brincar neles quando criança. Conectam o castelo às catacumbas, à catedral. O Belrose, acrescentou Madame Labelle, arqueando uma sobrancelha sarcástica. Essa taberna. Bill abaixou a cabeça com uma risadinha. Também existe uma passagem atrás da tapeçaria na sala do trono. Você e sua mãe podem se esconder ali enquanto vou ver meu pai. Depois da explicação de Jean-Luc sobre os eventos em Louventre e da sua própria entrada infeliz na cidade, acho melhor falar com ele sozinho antes. Vai impedir que o prenda assim que o vir. Inclinou-se para a frente, abaixando a voz. Mas a notícia já terá se espalhado, Heidi. Ele já vai estar sabendo que é um bruxo. Todos vão. Não sei o que fará. Ir procurá-lo no dia do velório do arcebispo é um risco enorme. Ainda mais porque... Parou no meio da frase com um suspiro que me pedia perdão. Porque foi você quem o matou. Uma onda de emoção fechou minha garganta, mas eu a engoli. Não podia ficar ruminando. Tinha que seguir em frente. Eu entendo. Se achar que ele está receptivo, chamarei vocês dois. Se não, corram alucinadamente. Me fitou nos olhos, endireitando os ombros. Não aceitarei outra alternativa, irmão. Se disser para correr, corra. Talvez devessem pensar numa palavra para servir de código quando as coisas derem errado. Com um sorriso fino, Nicolina enfiou o rosto entre o meu e o de Bill. Sugiro mexericada ou periclitante. Periclitante, tão irritante. Sem hesitar, Bill empurrou o rosto dela para longe. Se por qualquer razão nos separarmos, peguem os túneis da esquerda em cada bifurcação que encontrarem. Vão levá-los à La Mascarée de Crânes. Encontrem Claude e ele os guiará de volta. Franziu o senho. Pegar sempre à esquerda não vai nos fazer andar em círculos? Não no subsolo. O túnel à esquerda é a única maneira de se chegar à La Mascarée de Crânes. Assentiu novamente, dessa vez para si mesmo. Certo, a entrada fica na despensa atrás do bar, e são 20 minutos andando daqui até o castelo. Se vamos mesmo fazer isso, temos que partir agora. O que é isso? As sobrancelhas de Nicolina dançavam enquanto rodopiavam ao redor de nós. Sua voz jovial ficou mais aguda. Ao castelo? A cilada! Corra para salvar sua amada! Dá para calar a boca, mulher! Bill girou incrédulo e tentou enxotá-la de volta para Levoisin.
Não para com essas rimadas desde que cheguei. A ela acrescentou. Vai, anda. De volta para sua mestra ou sei lá. Nicolina riu. Mexericada. Que criatura peculiar, murmurou Madame Labelle, fitando as costas de Nicolina com o senho franzido. Alguns parafusos a menos. Chamou Louise de ratinho mais cedo. Tem alguma ideia do que significa? Ignorei-a, sinalizando a Bill que liderasse o caminho. Ele hesitou. Alguém não devia ir buscá-la? Lu? Achei que planejava se juntar a nós? E eu achei que planejava me amar para sempre. Passei por ele e dei a volta no balcão, não dando ouvidos às objeções do servente. Mudança de planos. A corte do rei. Reid. Tinha uma pedra dentro da bota. Tinha se instalado lá imediatamente após entrarmos nos túneis. Pequenino o suficiente para suportá-la. Grande o bastante para não conseguir me esquecer de sua presença. A cada passo, se agitava contra meu pé, recurvando meus dedos, me fazendo trincar os dentes. Ou talvez fosse Bill. Tinha abaixado o capuz na semi-escuridão e passava pelos túneis de terra com as mãos nos bolsos. A chama das tochas bruxelava por cima do seu sorrisinho. Tantos encontros aqui embaixo, tantas lembranças. A pedrinha deslizou para baixo do meu calcanhar, sacudiu o pé irritado. Não quero saber. Madame Labelle, porém, parecia querer. Arqueou uma sobrancelha, levantou as saias para passar por cima de uma rachadura na terra. Ora, vamos, Vossa Alteza. Ouvi boatos de que suas aventuras sexuais são amplamente exageradas. Os olhos dele se arregalaram. Como é? Eu era dona de um bordel. Ela o prendeu com um olhar sagaz. Os rumores correm. Que rumores? Não quero saber, repeti. Foi a voz dela de abrir um sorrisinho. Esquece que o conheci quando ainda era criança, Beauregard. Me lembro bem do espaço entre seus dentes e das marcas no queixo. E depois, quando desenvolveu aquela gagueira. Com as bochechas coradas, ele inflou o peito, quase tropeçando em outra pedra. Torci para que fosse encontrar abrigo dentro da bota e sobre o calcanhar dele. Não desenvolvi gagueira nenhuma, negou ele indignado. Aquilo foi um total e absoluto mal-entendido. Chutei o ar discretamente e a pedra se alojou entre os meus dedos. Você gaguejava? Não. Madame Labelle deu uma risada. Conte para ele, meu caro. Adoraria ouvir a história outra vez. Como é que você... Já lhe disse. Bordéis são um antro de informação, piscou para ele. E foi proposital o jogo de palavras. Ele parecia prestes a se rebelar. Embora ainda estivesse corado, expirou, soprando uma mecha de cabelos dos olhos. O sorriso de Madame Labelle se alargou com expectativa. Está bem, concordou, irritado. Como tenho certeza de que ficou sabendo da história incorreta, vou colocar os pingos nos is. Perdi a virgindade com uma pessoa que tinha uma parafilia. Encarei-o, a pedrinha em minha bota esquerda. Uma o quê? Parafilia, repetiu irritado. Uma pessoa com fetiche em gagueira. Seu nome era Apolínia. Era uma camareira no castelo e muito mais velha do que eu, aquela bruxa linda. Pisquei uma vez, duas. Madame Labelle riu mais alto, vibrante. Continue, encorajou ela. Ele fechou a cara. Podem imaginar o que aconteceu. Achei que o fetiche dela era normal. Pensei que todos gostassem de um pouco de gagueira na cama. Reconhecendo o horror em meus olhos, ele assentiu com fervor. Sim, você já sabe qual é o problema, não é? Com certeza pode imaginar como foi o meu encontro seguinte com um membro da corte do meu pai. Ele levou a mão aos olhos. Deus do céu! Nunca fiquei tão mortificado na vida. Fui obrigado a fugir para esses túneis para escapar da risada dele. Não consegui encará-lo por um ano inteiro. Abaixou a mão agitado. 1 ano! Uma coceira desconhecida me subiu à garganta. Franzi os lábios para lutar contra ela, mordi a bochecha, mas não consegui evitar. Uma risada alta e nítida escapou pela primeira vez em muito tempo. Não é engraçado, explodiu Bill quando Madame Labelle juntou-se a mim. Dobrou-se a risada, amparando as costelas, os ombros tremendo. Parem de rir, agora mesmo. Enfim, ela secou uma lágrima do canto do olho. Ah, Vossa Alteza, jamais me cansarei dessa história. É a mesma, aliás, que as minhas garotas achavam tão divertida. Se serve de bálsamo para seu orgulho ferido, confesso que também tive minha cota de encontros humilhantes. Também fazia uso desses túneis com frequência quando jovem. Ora, houve certa vez em que seu pai me carregou cá para baixo... Não! Bill balançou a cabeça depressa, abanando a mão. Não! Não termine essa frase! Mas encontramos um gato selvagem. Ela riu sozinha, perdida na lembrança. Não o notamos até ser tarde demais. Ele, confundiu parte da anatomia do seu pai. Ou melhor,
2 partes da anatomia do seu pai. Minha risada morreu na garganta. Pare. Com um brinquedinho. Ah, vocês tinham que ter ouvido os gritos de Auguste. Parecia que o gato tinha arrancado seu fígado em vez de arranhado o... Chega! Horrorizado, com olhos esbugalhados de incredulidade, Bill tapou sua boca com a mão. Ela bufou contra seus dedos. Nunca, nunca mais conte essa história, está entendido? Nunca! Ele balançou a cabeça com veemência, fechando os olhos. As cicatrizes mentais que acaba de me infligir, mulher, não posso desver o que a minha imaginação acabou de conjurar. Ela estapeou a mão para longe, ainda rindo. Não seja tão púdico, Beauregard. Com certeza entende as atividades extracurriculares do seu pai, dada a situação em que estamos todos. Seu sorriso se desfez e a atmosfera brincalhona entre nós desapareceu no mesmo instante. Ela pigarreou. O que quero dizer é... Devíamos parar de falar agora. Com uma expressão sombria, a boca repuxada para baixo, Bill apontou à frente para um túnel ao norte. Estamos nos aproximando do castelo. Ouçam. E, de fato, na quietude que se seguiu, passos abafados podiam ser ouvidos lá em cima. Certo. Me ajoelhei para arrancar a bota do pé. Agitei-a até me livrar da pedra e a recoloquei. Nada mais de distrações. Embora apreciasse a tentativa da minha mãe de melhorar nossos ânimos, não era hora nem lugar. Já fazia semanas que não era hora nem lugar. Percorremos o restante do trajeto em silêncio. Quando o túnel fez uma leve inclinação gradual para cima, as vozes ficaram mais altas, assim como meus batimentos cardíacos. Não devia estar tão nervoso. Já vira o rei antes. Vira, falara e jantara com ele. Mas era um caçador na época, estimado, celebrado, e ele era o meu rei. Tudo tinha mudado. Agora eu era um bruxo, desprezado, e ele, meu pai. Vai dar tudo certo, sussurrou Madame Labelle como se pudesse ler meus pensamentos. Ela assentiu para mim, para si mesma. Você é filho dele, não vai lhe fazer mal. Nem o próprio arcebispo jogou a filha na fogueira, e Auguste é um homem muito melhor do que ele era. Fiz uma careta diante de suas palavras, mas ela já tinha se virado para a fissura na parede da caverna. A trama de uma tapeçaria de cores apagadas a recobria, e eu reconheci da minha breve visita ao palácio. Um homem e uma mulher nos jardins do Éden, nus, caídos aos pés da árvore de ciência do bem e do mal. Em suas mãos, cada um segurava uma fruta dourada. Acima deles, uma serpente gigante estava enroscada. Fitei o lado avesso das suas espirais escuras, nauseado. Fiquem assistindo daqui, sussurrou Bill, apontando para um fino vão entre a parede e a tapeçaria. Menos do que 3 centímetros. Corpos se moviam para além dele. Aristocratas e clérigos de todo o reino, de todo o mundo. Uma assembleia de chapéus, véus e rendas pretos. Suas vozes baixas reverberavam em um burburinho constante. E lá, elevado sob uma plataforma de pedra, estirado sobre um trono colossal, estava Auguste Lyon. Da janela bem atrás dele, um feixe de luz solar iluminava sua silhueta, a coroa de ouro e os cabelos dourados, a capa de pele e os ombros largos. A localização da janela, do trono, tinham sido arranjados assim de maneira deliberada, uma ilusão de ótica para enganar a vista e fazer parecer que o seu próprio corpo emitia luz. Iluminado por trás, porém, seu rosto permanecia mergulhado dentro das sombras. Mas ainda assim era possível enxergar seu sorriso. Ria com 3 mulheres jovens, sem qualquer consideração pela rainha Oliana ao seu lado. Ela fitava o vazio com determinação, a expressão dura como a pedra sobre ela. Em um canto, um punhado de aristocratas vestidos em trajes estrangeiros partilhava suas feições, sua raiva. Seus semblantes eram os únicos sóbrios no cômodo. Ressentimento pinicava sobre a minha pele ao notar os bardos, o vinho, a comida. Aquelas pessoas não choravam pelo arcebispo. Como ousavam zombar da sua morte com uma celebração e folia? Como ousavam ficar de conversa fiada sobre capuzes pretos? Véu nenhum podia esconder sua apatia, seu hedonismo. Aquelas pessoas, aqueles animais, não mereciam lamentar sua perda. Ao encalço daquele pensamento, porém, veio outro. Vergonha consumiu com fogo minha atitude moralista. Tampouco eu merecia. Bill espalmou a poeira do manto, penteou os cabelos o melhor que pôde, o que não ajudou muito a melhorar a aparência desgastada pela viagem. Certo, vou entrar da maneira adequada e pedir uma audiência. Se ele estiver receptivo... Você nos chama. Completei a boca seca. Correto. Fez um movimento positivo de cabeça, continuou o movimento. Correto. E, se não... Ele aguardou em expectativa, as sobrancelhas subindo mais a cada segundo que eu não respondia. Preciso ouvir uma confirmação, Reide. Meus lábios mal se moviam. Corremos. Madame Labelle tomou meus antebraços. Vai dar tudo certo, repetiu. Bill não parecia convencido.
Com o último movimento de cabeça, continuou pela direção oposta a que tínhamos vindo. Inconscientemente, me aproximei do vão entre a parede e a tapeçaria. Esperei que ele reaparecesse. Assisti quando duas figuras familiares se adiantaram até o palanque. Pierre Tremblay e Jean-Luc. Com o rosto fechado, abalado, Jean-Luc empurrou o homem mais velho à frente com a força desnecessária. Aqueles mais próximos do rei se aquietaram. Tremblay era um visconde. Jean-Luc o maltratar daquela forma, em público ainda por cima, era uma ofensa passível de punição. Franzido o senho, Auguste abanou a mão para dispensar as mulheres e os dois subiram ao estrado. Inclinaram-se para falar ao ouvido do rei. Embora não pudesse ouvir suas palavras apressadas, vi quando os sulcos na testa de Auguste tornaram-se mais pronunciados. Quando Oliana também se aproximou preocupada. As portas da sala do trono se abriram com violência um momento mais tarde, e Bill surgiu. Ruídos de surpresa audíveis encheram o cômodo. Toda a conversação cessou. Uma mulher chegou até a deixar escapar um gritinho. Ele piscou para ela. Bonjour a todos! Mil perdões por tê-los deixado esperando. Para a família materna ao canto, acrescentou em voz mais suave. E eu, Hannah? Lágrimas enchiam os olhos de Oliana ao se colocar de pé. Arrava! Mituavain! Ao vê-la, o sorriso de Bill se transformou em algo genuíno. Inclinou a cabeça para espiar atrás dela, para alguém que eu não podia enxergar. Mutuain iti. Quando mais gritinhos encantados responderam, meu coração vacilou de maneira dolorosa. Dois alguéns. Violetei e Victoire. Me aproximei dos espacinhos na parede, tentando em vão vê-las, mas Madame Labelle me puxou para trás. Com a chegada do filho, a postura de Auguste visivelmente enrijeceu. Seus olhos não deixaram o rosto de Bill. O filho pródigo a casa torna. Père, o sorrisinho de Bill reapareceu, sua armadura, me dei conta. Sentiu minha falta? Silêncio absoluto reinava enquanto Auguste estudava os cabelos desgrenhados do filho, as roupas imundas. Você me decepciona. Eu asseguro que o sentimento é mútuo. Auguste sorriu, seu sorriso guardava mais promessa de violência do que uma faca poderia fazer. Acha que é esperto? Perguntou em voz baixa, nem se preocupava em se levantar do trono. Quer me envergonhar com essa demonstração vulgar? Com um abano preguiçoso de mão, gesticulou para o cômodo. Por favor, continue. Sua plateia está muito atenta. Diga-lhes a decepção que é seu pai, o homem que vasculhou sem cansaço o campo inteiro durante semanas em busca do filho. Conte como sua mãe chorou até cansar todas as noites esperando notícias, como rezou para os deuses dela e dos meus pelo seu retorno. Levantou-se então. Conte-lhes, Beauregard, como suas irmãs fugiram do castelo para tentar encontrá-lo, como uma bruxa quase cortou suas cabeças. Ruídos de surpresa foram ouvidos e os olhos de Bill se arregalaram. Auguste descia lentamente os degraus. Estão todos esperando para ouvir tudo o que tem a dizer, filho. Conte-lhes sobre seus novos companheiros, as bruxas e os lobisomens que agora chama de amigos. Talvez já até se conheçam. Talvez seus companheiros tenham matado suas famílias. Retorceu os lábios. Diga a eles como abandonou a sua família para ajudar a filha de La Dame des Sorcières, a filha cujo sangue poderia matar não apenas você, mas suas irmãs. Conte-lhes como você a libertou. Chegou até Bill e os dois se encararam, por um segundo, uma eternidade. A voz de Auguste ficou mais baixa. Há muito tolero as suas indiscrições, mas dessa vez foi longe demais. Bill tentou abrir um sorriso de escárnio. Você não tolerou. Você ignorou. Sua opinião me importa menos ainda agora do que jamais. Minha opinião? Rosnou o rei, agarrando a frente da camisa de Bill. É a única razão pela qual não está amarrado na fogueira agora. Ousa me rejeitar? Ousa desafiar seu pai pela buceta imunda de uma bruxa? Auguste o empurrou e Bill tropeçou para trás pálido. Ninguém levantou um dedo para estabilizá-lo. Não é isso. Você não passa de uma criança. Diante do veneno na voz do rei, os aristocratas se afastaram um pouco mais. Uma criança mimada numa torre de ouro que nunca sentiu o gosto sangrento de uma guerra ou o fedor da morte. Imagina a si mesmo agora como um herói, filho. Depois de uma quinzena brincando de faz de conta com seus amigos, se imagina um guerreiro? Planeja nos salvar? Outro empurrão. Já assistiu um loup-garou se refestelando com os intestinos de um soldado? Mais outro. Já viu uma Dame Blanche dissecar um recém-nascido? Bill se levantou trôpego. Eles não fariam coisas assim. Lu nunca... Você é uma criança e um idiota, disse Auguste com frieza, e me humilhou pela última vez.
expirando com força pelo nariz, se impertigou até atingir sua altura máxima, minha altura. Mas não sou totalmente impiedoso. O capitão Toussaint me contou do seu grande plano para derrotar La Dame de Sorciège. Me conte onde está a filha e tudo será perdoado. Não. Pânico ficou engasgado na minha garganta. Esqueci de respirar, de pensar. Só podia assistir enquanto os olhos de Bill se arregalavam, quando cedeu e deu um passo para longe do pai. Não posso. O rosto de Auguste enrijeceu. Você vai me contar onde ela está ou eu tiro seu título de herança. Murmúrios chocados explodiram pelo salão, mas Auguste os ignorou, a voz ficando mais alta a cada palavra, a cada passo. Oliana levou a mão à boca em horror. Vou banir você do meu castelo e da minha vida. Vou condená-lo como um criminoso, um conspirador, e quando queimar ao lado dos seus amigos, não pensarei mais em você. Pai, disse Bill horrorizado, mas Auguste não parou. Onde ela está? O olhar de Bill viajou até a mãe desamparado, mas ela apenas fechou os olhos, chorando baixinho. Ele pigarreou e tentou novamente. Prendi o fôlego. Não posso lhe dizer onde ela está porque eu não sei. Fer! Atrás de Oliana, uma bela menina com os mesmos cabelos escuros e pele marrom de Bill irrompeu à frente. Meu peito ficou apertado enquanto ela remexia as mãos, enquanto Augusta puxava para trás, para longe do irmão. Fer, por favor, diga onde ela está. Diga! Sua gêmea correu para se juntar a eles. Embora olhasse feio para o irmão, seu queixo tremia. Não precisa implorar, Violeté. Claro que ele vai contar. As bruxas tentaram nos matar. A voz de Bill ficou estrangulada. Victoire! Os olhos de Auguste se estreitaram. Protegeria uma bruxa em vez de suas irmãs? É melhor voltarmos. Madame Labelle puxava meus braços, sua respiração rasa, em pânico. Foi um erro. Está mais do que evidente que Auguste não vai nos ajudar. Não podemos simplesmente deixá-lo aqui. Bill levantou as mãos, gesticulando para os aristocratas. Não precisa ser assim. Elas não são todas mais. Se você nos ajudasse, poderíamos eliminar Morgane. Está na cidade, bem aqui, agora, e está planejando algo terrível para o velório do arcebispo. Madame Labelle me puxou com mais insistência. Heide? Você é mesmo um idiota! Auguste envolveu cada uma das filhas com um braço possessivo, arrastando-as para trás. Mas devo confessar que não estou surpreso. Embora me deteste, eu o conheço bem, filho. Conheço seus hábitos, seus esconderijos. Por medo de perder seus novos amigos, sabia que viria me visitar nessa missão insensata. Vagamente reconheci o som de passos atrás de mim, de vozes. Madame Labelle arranhava meu braço agora, gritando meu nome, mas minha mente registrava tudo muito devagar. Arrastado. A percepção chegou tarde demais. Me virei no instante em que o rei dizia. E sabia que usaria os túneis para isso. Mexericada! Os gritos de Bill encheram o cômodo enquanto girava na nossa direção com olhos desvairados. Periclitante! O cabo de uma baliçarda se chocou contra minha têmpora, e então não vi mais nada. O orgulho precede a queda. Lu. Ele tinha ido sem mim. Fitei meu copo de uísque inclinando para o lado, derramando o líquido lentamente sobre o balcão de madeira do bar. Coco o tirou de mim sem titubear em sua conversa com Liana. Do outro lado da taberna, Ansel estava sentado entre Toulouse e Thierry. Riram de uma piada que não consegui escutar. Uma grande família feliz. Não fosse pelo fato de todos me encararem murmurando como se eu fosse um canhão prestes a explodir. E aquele babaca tinha saído sem me dizer uma palavra. Não sabia o que mais esperava. Tinha praticamente um encharcado de uísque acendido um fósforo. Mas não mentira. Não dissera nenhuma em verdade. Era o que ele queria, não era? Queria a verdade. Não minta para mim. Tinha dito. Saí do bar com o impulso, indo até a janela imunda na frente do estabelecimento e olhado através da vidraça suja. Já devia ter retornado àquela altura. Se tinha saído quando Devereux disse que tinha, enquanto eu ainda estava lá em cima, chafurdando na minha tristeza, já deveria ter voltado pelo túnel meia hora atrás. Algo devia ter acontecido. Talvez tivesse topado com algum problema. Entende agora? Isso faz de mim um monstro? Não. Isso faz de você sua mãe. Uma nova onda de fúria me engoliu. Talvez tivesse mesmo topado com algum problema e, dessa vez, talvez pudesse resolvê-lo sem mim, sem magia. Um hálito tocou meu pescoço e girei, ficando cara a cara com Nicolina. Quando abriu um sorriso para mim, fechei o rosto. Sangue tinha amarelado seus dentes. De fato, a pele fina como papel era agora o elemento mais pálido nela, mais brilhante e branca do que a lua. Passei por ela, batendo ombro com ombro, para chegar a uma mesa vazia a um canto.
Quero ficar só, Nicolina. Não vai ser muito difícil, sorri. Perambulou ao redor de mim, sussurrando, gesticulando para Coco e Ansel, Blaise e Liana, Toulouse e Thierry. Eles, com certeza, não querem a sua companhia. Inclinou-se mais para perto, seus lábios roçaram minha orelha. Nós os deixamos desconfortáveis. Empurrei-a para longe. Não me toque! Quando me sentei, virando as costas para ela, a mulher flutuou na direção da cadeira oposta. Não se sentou, porém. Espectros não se sentam, ao que parece. Não é possível manter uma aura sinistra e perturbadora com o traseiro colado num banco de bar. Não somos tão diferentes assim, murmurou. As pessoas também não gostam de nós. As pessoas gostam de mim, retruquei. Gostam mesmo? Os olhos sem cor foram até Blaise, para onde ele me vigiava do bar. Podemos sentir os pensamentos dele. Ah, sim. E não se esqueceu de como você esmagou os ossos do filho. Anseia por se refestelar com a sua carne, por fazê-la gemer e grunhir. Meu olhar encontrou o dele. Seu lábio se retorceu, deixando os caninos afiados à mostra. Merda! Mas você não vai gemer, vai? Nicolina aproximou o rosto do meu. Vai lutar e vai morder com os dentes que tem. Então riu, o som deslizando pela minha coluna e repetiu. Não somos tão diferentes assim. Durante anos a fio, nossa gente foi perseguida, e nós somos perseguidas mesmo entre nossos pares. Por alguma razão, duvidava que o nós se referisse a mim e a ela, nós duas. Não, parecia que Nicolina não era a única morando dentro da sua cabeça. Talvez existissem outros. Não falei que ela é esquisita? Gabriele comentara em confidência. Corações demais. Meu próprio coração ficou apertado ao lembrar. Pobre Gabi. Rezei para que não tivesse sofrido. Ismay estava sentada à mesa com Levoisin, os olhos vermelhos e opacos. Algumas das irmãs haviam se juntado a elas. Babette permaneceram no acampamento para cuidar dos que eram jovens demais, velhos demais, fracos demais ou doentes demais para lutar. Não tinham encontrado o corpo de Gabi. Vamos lhe contar um segredo, ratinho? Sussurrou Nicolina, atraindo minha atenção de volta para ela. Não é nosso dever deixá-los confortáveis. Não, não é. Não é. É deles. Eu a encarei. Como foi que ficou assim, Nicolina? Ela sorriu outra vez, um sorriso largo demais que quase partia seu rosto em dois. Como foi que você ficou assim, Louise? Todos fazemos escolhas, todos sofremos as consequências. Estou cansada dessa conversa. Respirando fundo, devolvi o olhar feio de Blaise com o meu. Se não piscasse logo, perderia um olho. Nicolina, embora fosse obviamente desequilibrada, tinha razão sobre uma coisa. Eu lutaria. Quando Terrance murmurou algo no ouvido do pai, ele enfim desviou os olhos de mim para a despensa. Fiquei tensa na mesma hora. Teriam ouvido algo que eu não tinha. Reid retornara? Sem hesitar, curvei um dedo e minha visão se embaçou. Minha audição, porém, se aguçou e a voz baixa de Terrance ecoou como se estivesse bem ao meu lado. Você acha que ele está morto? O caçador? Blaise balançou a cabeça. Talvez. Não há paz no coração do rei humano. Reid foi um idiota de querer pedir ajuda dele. Se ele estiver mesmo morto, quando podemos ir embora desse lugar? Lançou um olhar de soslaio a Levoisin e Ismay, as bruxas de sangue ao redor das duas. Não devemos nenhuma lealdade a esses demônios. Uma agitação começou em minha bochecha. Antes que me desse conta, meus pés tinham se movido e estava de pé, pressionando os punhos contra o tampo da mesa. O padrão se dissolveu. Parece que tampouco devem lealdade a Reid. Os dois olharam para cima, sobressaltados, com raiva, mas era apenas uma centelha se comparada à minha ira. Nicolina bateu palmas, encantada. Coco, Ansel e Claude se levantaram, fazendo barulho. Se suspeitam que ele esteja em perigo, por que continuam aqui? Minha voz se elevou, crescendo e se transformando em algo que me transcendia. Embora me escutasse falar, não era eu quem formava as palavras. Tenho uma dívida de sangue com ele, seus cães sarnentos. Ou gostariam que eu tomasse o sangue de Terrance de volta? Levantei as mãos. Os dentes de Blaise luziram quando ele se levantou da cadeira. Ousa nos ameaçar? Louise, chamou Claude com voz conciliatória. O que está fazendo? Acham que Reid está morto, cuspi. Estão discutindo quando nos deixar para trás. Embora risse, os olhos de Levoisin permaneciam opacos e frios. Claro que estão. Ao primeiro sinal de perigo, colocam o rabo entre as pernas e fogem para seu pântano outra vez. São covardes. Eu avisei para não confiar neles, Louise. Quando Liana se aproximou da porta, eu a fechei com força, fazendo um movimento simples de pulso. Meus olhos não deixaram os de Blaise.
Vocês não vão a lugar algum. Não até o trazerem de volta para mim. Com um rosnado, o rosto de Blaise começou a se transformar. Você não controla os Lugarru, bruxa. Não lhe fizemos mal por respeito ao seu companheiro. Se ele morrer, morre também a nossa benevolência. Muito cuidado. Levoisin veio para o meu lado, as mãos entrelaçadas. Talvez seja você quem deva tomar cuidado, Blaise. Se invocar a ira dessa bruxa, invoca a ira de todas nós. Levantou a mão e as bruxas de sangue se levantaram como uma única entidade, pelo menos uma dúzia delas. 4 vezes o número de Blaise, Liana e Terrance, que estavam acuados, costas com costas, rosnando baixinho. Suas unhas se estenderam com pontas letais. Vamos partir em paz. Apesar das palavras, Blaise encontrou o olhar de Levoisin em um desafio aberto. Sangue não precisa ser derramado. Com que facilidade você se esquece? Levoisin sorriu, um sorriso cruel e gelado. Quando abaixou a gola, revelando cicatrizes irregulares em seu peito, marcas de garras, as bruxas de sangue vibraram em expectativa. E eu também, Deus, eu também. Como gostamos de sangue, ainda mais o nosso. Com a tensão no salão prestes a estourar, os líderes dos 2 grupos se encaravam. Ansel começou a se mover para se colocar entre eles. Ansel entre todas as possibilidades, mas Claude o deteve com a mão em seu ombro. Para trás, jovem, antes que se machuque. A Levoisin disse, não esqueçamos nosso propósito maior aqui. Temos um inimigo em comum. Podemos nos suportar até Monsieur Diggory retornar, não podemos? Com um olhar significativo primeiro para Blaise e depois para mim, acrescentou, pois ele vai retornar. Nenhum sopro ressoou no longo e tenso silêncio que se seguiu. Todos esperávamos que alguém fizesse o primeiro movimento, o primeiro ataque. Enfim, Blaise libertou um suspiro pesado. A sua é a voz da razão, Claude Verrot. Aguardaremos o retorno de Monsenhor Diggory. Se não retornar, meus filhos e eu deixaremos esse local e seus habitantes. Seus olhos amarelos encontraram os meus. Ilesos, você tem minha palavra. Ah, excelente! Mas Levoisin apenas abriu um sorrisinho. Covarde! Foi o que bastou. Com um rosnado, Terrance lançou-se contra ela, mas Nicolina surgiu, capturando a garganta semi-transformada e girando. Ele girou, voando pelo ar e foi aterrissar aos pés de Blaise. Liana já tinha se transformado e investiu contra Nicolina. Blaise a seguiu depressa, bem como Ansel e Claude, quando se deram conta de que as bruxas de sangue estavam atrás de, sangue. Facas empunhadas, Ismay e suas irmãs atacavam as jugulares dos lobos, mas eles se moviam mais depressa, saltando para cima do balcão do bar para obter vantagem do terreno mais alto. Embora estivesse encurralado, com desvantagem numérica, Terrance conseguiu derrubar a faca de Ismay, prendendo a mulher sobre sua pata. Quando talhou seu rosto com as garras, ela gritou. Coco correu para intervir, e eu toquei o uísque no bar com o dedo. Apenas um. Uma simples centelha. Tão similar, porém tão diferente daquele incêndio no pub tanto tempo atrás. Tinha sido apenas uma quinzena atrás. Pareciam anos. As chamas percorreram a trilha de álcool no topo do balcão até onde Terrance... Não era Terrance. Inclinei a cabeça para o lado, achando graça, quando as labaredas encontraram outra pessoa subindo por seus pés, pernas, peito. Logo começou a berrar com terror, dor, tentando desesperadamente arrancar o sangue, arrancar a magia dos pulsos. Mas eu só ri mais. Ri e ri até meus olhos começarem a arder e minha garganta doer. Ri até sua voz penetrar a cortina de fumaça em minha mente. Até compreender a quem pertencia aquela voz. Coco, suspirei. Eu a encarei incrédula, liberando o padrão. As chamas morreram na mesma hora, e ela desmoronou no chão. Fumaça subia das suas roupas, da sua pele, e ela sugava o ar entre os soluços, tentando recuperar o fôlego. O restante do cômodo voltou a entrar em foco aos poucos, em fragmentos. A expressão horrorizada de Ansel, o grito desesperado de Terrance, a corrida desvairada de Ismay para buscar mel. Quando tropecei na direção dela para ajudar, a mão de alguém se fechou ao redor do meu pescoço. Não chegue mais perto, rosnou Levoisin, as unhas afundando em minha carne. Chega, Josephine! Deverrot voltava acima de nós, mais austero do que jamais o vira. Solte-a! Os olhos de Levoisin se arregalaram ligeiramente ao encará-lo com raiva, mas, um a um, seus dedos foram se afrouxando de maneira gradual. Suguei o ar e avancei trôpega. Coco! Mas tanto as bruxas de sangue quanto os lobisomens a escudavam quando me aproximei, e podia ver pouco mais do que seu olho por cima do braço de Ansel. Ele também se posicionara entre nós. Meu fôlego ficou preso diante da hostilidade em seus olhos, do medo.
Coco, me desculpa. Ela tentou se levantar com dificuldade. Eu vou ficar bem, Lu, garantiu fraca. Foi um acidente, você tem que acreditar em mim. Minha voz falhou, mas meu coração, ele se quebrou quando ela me encarou com lágrimas nos olhos. Coco apertou a mão contra a boca a fim de conter os soluços. Coco, por favor, sabe que jamais teria a intenção de... Atrás dela, Nicolina sorriu. Seu tom de voz ficou mais grave, diferente e proclamou. O Senhor diz, venham, ouçam-nos todos. O orgulho precede a queda. A irrevogabilidade do que fiz me partiu em dois e ouvi sua voz. Senti seu toque suave em meus cabelos. Você nem parece a mesma pessoa ultimamente. Você vê o que quer ver. Acha que quero vê-la como... Como o quê? Como diabólica? Enterrando o rosto nas mãos, caí de joelhos e chorei. Legítimos cavalheiros. Reide. Um rosto. Acordei olhando para um rosto. Apesar de estar a meros centímetros do meu, foi difícil colocar suas feições em foco. Permaneciam disformes, escuras, como se eu estivesse dentro de uma neblina densa. Mas eu não estava de pé. Não podia mover braços nem pernas. Pareciam mais pesados do que o normal, muito pesados e frios, à exceção dos meus pulsos. Meus pulsos queimavam como se estivessem em brasa. Fechando e abrindo os olhos, letárgico, cada piscado um esforço enorme. Tentei levantar a cabeça. Pendeu outra vez, inútil contra meu ombro. Pensei ter visto uma forma semelhante a lábios se mover. Uma voz soar. Fechei os olhos novamente. Alguém abriu minha boca, forçando algo amargo a escorregar pela minha garganta. Vomitei na mesma hora. Vomitei até minha cabeça latejar, minha garganta arder. Quando algo duro golpeou meu rosto, cuspi sangue. O gosto de cobre e de sal abalou meus sentidos. Piscando mais rápido, balancei a cabeça para desanuviá-la. O cômodo girou. Enfim, o rosto diante de mim tomou forma. Cabelos dourados e olhos cinzentos, como um lobo. Nariz reto e maxilar bem definido. — Está acordado? Disse Auguste. — Ótimo. Ao meu lado, Madame Labelle estava sentada com os pulsos atados atrás da cadeira. Forçava seus ombros a se deslocarem. Embora sangue escorresse de um buraquinho na lateral do pescoço, seus olhos permaneciam atentos. Foi então que notei as seringas de metal na mão de Auguste, as agulhas ensanguentadas. Injeções. Tinham-nos drogado, me drogado, como se fosse uma... Billy queimou minha garganta, como se fosse uma bruxa. Madame Labelle se debatia contra as amarras. Francamente, Auguste, isso não é necessário. Atreve-se a se dirigir a sua majestade de maneira tão informal? Indagou Oliana. Sua voz se retorcia e girava com minha consciência. Mil perdões, explodiu Madame Labelle. Depois de ter parido o filho de um homem e tudo o que envolve tal feliz ocasião, presumi que as formalidades seriam deixadas de lado. Um erro flagrante. Vomitei outra vez, não conseguindo ouvir a resposta da rainha. Quando abri os olhos novamente, o cômodo estava mais nítido. Estantes de mogno recheadas de livros, a cornija da lareira entalhada, pinturas de reis austeros e tapetes bordados sobre botas. Pisquei, minha visão se fixando nos chassés margeando as paredes. Pelo menos uma dúzia, cada um com a mão tocando a baliçarda presa à cintura. Salvo pelo chasser atrás de mim, a sua baliçarda estava contra o meu pescoço. Um segundo foi se posicionar atrás de Madame Labelle. Sua lâmina chegou a derramar sangue e ela se aquietou. — Pelo menos limpe-o, disse fracamente. Não é um animal, é seu filho. Você me insulta, Helene. Auguste se agachou diante de mim, movendo a mão diante do meu rosto. Meus olhos tiveram dificuldade para segui-la. Não permitiria nem aos meus cães que ficassem sentados no vômito deles. Estalou os dedos. Preciso que fique alerta, Reide. A missa começa em 15 minutos e não posso me atrasar. O reino inteiro espera que eu lamente a morte daquele babaca moralista. Não devo decepcionar meus súditos. Ódio abriu caminho a fogo pela cortina de fumaça em meus pensamentos. Mas você entende a importância de se manter as aparências, não é? Arqueou uma sobrancelha dourada. Enganou a todos nós, afinal de contas. A ele, inclusive. Meu estômago teve outro espasmo, mas ele pulou para trás bem a tempo, o lábio se contorcendo. Cá entre nós, achei ótimo que o tenha matado. Não posso contar as vezes que aquele hipócrita imundo teve a pachorra de me repreender. A mim, enquanto ele mesmo enfiava o pau em Morgane Leblanc. Sim, um hipócrita imundo, repetiu Madame Labelle de maneira insinuante. O chasser atrás dela puxou seus cabelos, pressionando a lâmina com mais força contra seu pescoço. Não voltou a abrir a boca. Auguste a ignorou, inclinando a cabeça para o lado, me estudando. Seu corpo reagiu à injeção. Creio que corrobore as alegações de Felipe. É um bruxo.
Forcei minha cabeça a ficar reta por pura força de vontade, por 1 segundo, 2 segundos. Gostaria de ver como o seu corpo reagiria à cicuta, Vossa Majestade. Você nos envenenou? Perguntou Bill incrédulo. Outro chacer o mantinha preso a um canto. Embora sua mãe sacudisse a cabeça desesperadamente, ele não lhe deu atenção. Coloca cicuta nessas injeções? Uma porra de torre de ouro. Auguste revirou os olhos. Não estou com paciência para sua voz no momento, Beauregard. Nem para a sua, Oliana. Se voltarem a falar, vão se arrepender. Para mim, disse. Agora me conte. Como é possível? Me explique a sua existência, rei de Diggory. Um sorriso se formou espontâneo e ouvi a voz de Lu dentro da minha cabeça, mesmo numa situação como aquela, encurralada nos bastidores de um teatro com 2 dos seus inimigos mortais. Mostrara como era destemida, ou talvez estúpida. De qualquer forma, não tinha ideia de como estava certa. Creio, comecei ofegante, que quando uma bruxa e um homem se amam muito, previ seu golpe. Quando veio, minha cabeça bateu contra o encosto da cadeira e ficou lá. Uma risada borbulhou dos meus lábios e ele me encarou como se eu fosse um inseto. Algo que se deve esmagar debaixo da bota. Talvez fosse mesmo. Voltei a rir da ironia. Quantas vezes eu mesmo tinha drogado uma bruxa? Quantas vezes refletira aquela exata expressão no rosto dele? Pegou meu queixo esmagando entre os dedos. Me diga onde ela está e prometo que a sua morte será rápida. Meu sorriso foi fechando devagar. Não respondi. Os dedos apertaram mais, o suficiente para deixar marcas. Você gosta de ratos, rei de Diggory? São criaturinhas feias, certamente, mas sobre a pelagem animal, tenho que admitir que simpatizo um pouco com eles. Não me surpreende. Ele sorriu, era um sorriso frio. São inteligentes os ratos, engenhosos, valorizam a própria sobrevivência. Talvez você devesse seguir seus bons instintos. Quando ainda assim não respondi, seu sorriso cresceu. É algo curioso quando se encurrala um rato sobre a barriga de um homem, digamos, com um pote, por exemplo. Agora, quando se aplica calor ao tal recipiente, sabe como o animal responde? Ele balançou a cabeça por mim quando não respondi. Ele faz um buraco na barriga do homem, rei de Diggory, morde e arranha, escava a pele, a carne e ossos para escapar do calor, mata o homem para poder sobreviver. Enfim, me libertou, se impertigando e tirando um lenço do bolso. Limpou o vômito dos dedos com repulsa. A menos que deseje ser esse homem, sugiro que responda a minha pergunta. Nos encaramos, o formato do seu rosto ondulava. Não vou, respondi simplesmente. As palavras ecoaram no silêncio do cômodo. Pegou algo de cima da escrivaninha, pequeno, preto, de ferro fundido. Entendo. Um pote, me dei conta. Devia ter sentido medo, mas talvez a cicuta o inibisse, ou talvez fosse a náusea constante ou a dor de cabeça tremenda. Ele queria que eu o temesse. Podia ver em seus olhos, seu sorriso. Queria que eu tremesse, que implorasse. Esse era um homem que se deleitava com dominância, controle. Eu o ajudara um dia como seu caçador. Tinha buscado sua aprovação como meu rei. Mesmo depois, quando descobrira seu papel na minha concepção, meu sofrimento, ainda quis conhecê-lo lá no fundo. Tinha imaginado uma versão dele a partir das histórias da minha mãe. Tinha aceitado os óculos de lentes cor-de-rosa, mas aquele homem à minha frente não era ele. Aquele homem era real. Aquele homem era horrendo. E, olhando para ele agora, tudo o que sentia era decepção. Lentamente, colocou o pote sob uma grade acima do fogo na lareira. Vou perguntar mais uma vez. Onde está Louise LeBlanc? Pai, começou Bill, suplicante, mas com um aceno de mão de Auguste, um chacer lhe deu uma pancada na cabeça. Quando tombou, tonto, os berros de Oliana tomaram o gabinete. Correu para o filho, mas o rei a pegou pela cintura, atirando-a contra a escrivaninha. Ela caiu no chão com um soluço. Eu disse para ficarem quietos, rosnou Auguste. Os olhos de Madame Labelle se arregalaram. Quem é você? Seu tom de voz ficando mais alto com a descrença. O homem que amei jamais trataria a família dessa maneira. Aquela é a sua esposa. Esses são os seus filhos. Não são meus filhos. O rosto do rei estava vermelho quando foi se apoiar no braço da cadeira da cortesã. Quando se curvou para ficar cara a cara com ela, os olhos arderam com intensidade insana. Eu terei outro filho, Helene. Terei mais uma centena de filhos para o despeito daquela cadela de cabelos brancos odiosa. Meu legado vai continuar, está me entendendo? Não me importa se eu tiver que foder todas as mulheres nesse cocô de terra abandonada por Deus. Não me entregarei. Levantou a mão para o rosto dela, mas não a tocou.
Seus dedos se fecharam com ódio, com pesar. Sua bela mentirosa maldita! O que farei com você? Por favor, pare com isso. Sou eu, Helene. Acha que eu a amei, Helene? Acha que com você foi diferente das outras? Eu sei que foi. Seus olhos brilhavam com convicção feroz. Não podia lhe dizer que era uma bruxa e por isso peço perdão, mas você me conhece, Auguste, como uma alma conhece a outra. Você me conheceu e eu a você. O que compartilhamos foi real. Nosso filho nasceu fruto do amor, não de luxúria ou obrigação. Tem que repensar esse ódio cego e se lembrar. Sou a mesma de sempre. Me veja, mon amour. E a ele também. Ele precisa da nossa ajuda. Auguste a tocou, retorcendo os lábios dela entre seus dedos. Os puxou até um fio de cabelo de distância dos seus. Talvez eu devesse torturá-la também, sussurrou. Ver qual dos dois cede primeiro. Quando ela fechou a cara, resoluta, o orgulho se inflou em meu peito. Amor. Por que a cicuta não funciona em você, mon amour? Soltou-lhe a boca para acariciar sua bochecha. Poderiam muito bem ser os únicos daquele cômodo. Como permanece inalterada? Ela levantou o queixo. Injetei cicuta em mim mesma por todos os dias desde que nos conhecemos. Ah! Os dedos tornaram-se agressivos, cravando-se na pele dela. E você diz que era real? A porta do escritório se abriu de repente e um homem fardado entrou. Vossa Majestade, atrasei os padres o quanto pude. Insistem que comecemos a missa imediatamente. Auguste fitou minha mãe por mais um segundo, com um suspiro, a libertou e ajeitou o casaco. Penteou os cabelos para trás. Que pena. Parece que nossa conversa terá que esperar até depois das festividades. Vestindo luvas pretas, com a eficiência de quem repetiu o gesto milhares de vezes, recolocou a máscara no lugar. Sua persona. Chamarei os dois quando terminarem, se ela já não tiver chegado. Já lhe dissemos. Fechei os olhos para deter a vertigem, a náusea, quando a escuridão as tornou ainda piores. Forcei-os a se abrirem outra vez. Morgane já está na cidade. Não estou falando de Morgane, mas sim da sua filha. Seu sorriso irradiou-se pelo cômodo, lançando sombras em meu coração. A primeira centelha de medo. Se a ama como você diz que ama, virá procurá-lo. E eu? Deu tapinhas em minha bochecha ao passar. Estarei aguardando. Como se fosse possível, as masmorras eram ainda mais frias do que o ar lá fora. Estalactites tinham se formado no canto da nossa cela, onde a água escorria pela pedra e empoçava no chão de terra. Me recostei, mole, contra as barras de ferro, os músculos fracos e inúteis. Embora as mãos de Madame Labelle permanecessem atadas, ela esfregava a manga contra o gelo a fim de molhar o tecido. Veio se ajoelhar ao meu lado para limpar meu rosto como podia. Com o emético e sua massa corporal, disse, tentando sem sucesso me tranquilizar. O efeito da injeção deve passar logo. Estará novo em folha quando Louise vier nos resgatar. Só podemos esperar que se dê conta do que aconteceu antes de sermos comidos por ratos. Ela não virá. Minha voz saiu oca, monótona. Tivemos uma briga. Disse que ela era como a mãe. Bill quebrou uma estalactite e a estilhaçou contra a parede. Maravilha! É uma maravilha mesmo! Muito bem, maninho! Mal posso esperar para ver como é o seu baço quando um rato abrir sua barriga. Virou-se para minha mãe. Não dá para você, não sei, magicamente nos tirar daqui? Sei que está acorrentada, mas basta um movimento de dedo, não é? Recobriram as amarras com algum tipo de agente anestésico. Não posso mover as mãos. Pode usar os cotovelos, então? Um dedinho do pé, quem sabe? Claro que poderia, mas a magia sairia toda desengonçada. Provavelmente acabaria fazendo mais mal do que bem se tentasse. Do que está falando? É necessário destreza para se manipular padrões, Vossa Alteza. Imagine tentar atar um nó com seus cotovelos ou dedos do pé, e vai ter uma ideia da dificuldade. Nossas mãos, nossos dedos nos permitem sinalizar intenção com especificidade muito maior. Cor subiu às suas bochechas enquanto esfregava as minhas. Além do mais, embora tenha evidentemente escapado à sua grande proeza mental, há 4 caçadores montando guarda no final do corredor. Ele caminhava pela cela como um gato raivoso, os pelos eriçados. E... pelas tetas da mãe, deslizou a testa pelo ombro exasperada. Entendo que realizei muitos feitos mágicos extraordinários nesse tempo que passamos juntos, Beauregard, mas até mesmo eu preciso admitir derrota quando confrontada com a necessidade de escapar da prisão. Lutar contra 4 chasseurs e fugir da cidade com apenas um maldito cotovelo. Bem, o que vamos fazer então? Bill lançou as mãos ao alto.
Ficar sentados aqui e esperar meu pai nos dar de comida aos ratos? Excelente plano. Vir procurá-lo, aliás, acrescentou com um rosnado. Ele me amou um dia, está bem? Bill, falei quando Madame Labelle se retraiu. Cala a boca. Ele não dará você de comida aos ratos, Vossa Alteza, rebateu ela. Apesar de todo aquele espetáculo, não acho que queira lhe fazer qualquer mal. É o seu único filho legítimo. A lei dita que não pode passar o reino para Violette ou Victoire. Bill girou para encarar o corredor, cruzando os braços com raiva. Bem, me perdoe se não confio mais nos seus instintos. Fitei seu perfil enquanto as peças começavam a se encaixar. Os óculos de lentes cor-de-rosa da cortesã. Ele também os adotara. Apesar do seu relacionamento infeliz, Bill também tinha sonhado poder ter algo mais com seu pai. Aqueles sonhos tinham se estilhaçado publicamente no chão da sala do trono. Eu perdera a imagem do meu pai. Bill perdera seu pai real. Esperem! Bill segurou as barras de repente, os olhos fixos em algo no fim do corredor. Virei a cabeça. Fui endireitando as costas contra as barras quando os gritos de pânico soaram do outro lado da porta. Esperança cresceu, aguda e inesperada. Lu teria mesmo vindo atrás de nós no fim das contas? Bill sorriu. Conheço essa voz. Aquelas pirralhinhas. Passos ecoaram à distância, no sentido oposto à cela, e com eles os gritos cessaram. A porta da passagem se abriu com um rangido. O rosto travesso espiou para dentro. Violette. Não sabia como sabia que era ela e não a irmã, mas sabia, por instinto. Veio saltitando pelo corredor até nós com um sorrisinho. Na mão, girava as chaves dos guardas. Olá, Taeai. Sentiu minha falta? Violette. Bill enfiou o rosto por entre as barras. Como é que está aqui? Por que não está na missa? Revirou os olhos. Como se papai fosse nos deixar sair do castelo com Morgana solta. Graças aos céus pelas pequenas caridades. Certo. Precisamos correr. Estendeu a mão insistente. Os caçadores podem voltar a qualquer segundo. Me dê as chaves aqui. Ela plantou a mão no quadril estreito. Não vão voltar a qualquer segundo. Eu disse a eles que Victoire tinha acidentalmente caído na ponta da espada dela, e os idiotas correram lá para cima para ajudar. Ela bufou com desdém, como se Victoire fosse acidentalmente machucar qualquer pessoa. Sim, respondeu ele impaciente, mas quando não encontrarem Victoire sangrando até a morte, saberão que você os enganou. Vão voltar. Não. Tem muito sangue. O quê? Entramos escondido no boticário e roubamos sangue de cordeiro. Victoire exagerou um pouco nos tapetes, mas ainda tem vários frascos extras. Está fazendo os caçadores correrem atrás dos próprios rabos. Deve mantê-los ocupados por alguns minutos, pelo menos. Você deu sangue a Victoire? Bill piscou para ela. Apenas entregou, assim, para brincar? Violette deu de ombros. Fazer o quê? Agora... Balançou as chaves diante do nariz dele. Quer ser resgatado ou não? Quando fez um movimento para pegá-lo, ela tirou o chaveiro do alcance. Não tão rápido. Você nos deve um pedido de desculpas. Isso mesmo. Uma segunda voz juntou-se à dela e Victoire se materializou ali mesmo. Os olhos brilhavam na semi-escuridão e sangue cobria suas mãos. Estendeu a espada até tocar a ponta do nariz do irmão. Desculpe-se por ter nos abandonado, Taeai, e vamos libertá-lo. Franziu o nariz quando olhou para mim, para Madame Labelle. Você? Eles não. Papai disse que merecem a fogueira. Bill tentou pegar as chaves outra vez. Falhou. Façam-me um favor, meninas. Quando nosso pai abrir a boca, tapem os ouvidos. A voz dele vai fazer o cérebro de vocês ficar podre. Eu acho tudo incrivelmente romântico. Violet inclinou a cabeça para o lado em uma imitação espantosa de Auguste. Porém, enquanto o olhar dele fora frio, calculista, o dela era timidamente curioso. Metua Vaine disse que sacrificou tudo para salvar a garota que ama. Ela não gosta muito de você, acrescentou a mim, nem da sua mamã, mas acho que o respeita. Não é romântico? É estúpido. Victoire chutou a barra de ferro mais próxima de mim antes de virar-se para Bill. Como pôde escolher esse filho da puta em vez de nós duas? Não diga essa palavra, repreendeu Bill com rispidez. Nunca mais repita isso. Ela baixou a cabeça de cara feia, mas aceitando a reprimenda. Você nos abandonou, Taeai. Não disse onde ia. Poderíamos ter ido juntos. Poderíamos ter lutado contra as bruxas do seu lado. Ele levantou o queixo dela com o dedo. Nem todas as bruxas são mais, Twain, tu. Encontrei algumas que são boas. Pretendo ajudá-las. Mas papai disse que vai deserdar você, exclamou Violet. Então creio que você acabará sendo rainha.
Os olhos dela se arregalaram. Sinto muito por não ter me despedido, desculpou-se ele baixinho, mas não sinto muito por ter partido. Tinha a chance de fazer parte de algo extraordinário. Juntos, todos nós, homens, bruxas, lobisomens, talvez até sereias, temos uma chance de mudar o mundo. Violet fez um ruído de surpresa. Sereias? Ah, quieta, Violet! Victoire tomou as chaves da irmã e as atirou para Bill. Vai lá! Fez um movimento positivo de cabeça rápido para o irmão. Quebra tudo! Torne o mundo um lugar melhor. E no final, quando tiver colocado as pecinhas de volta no lugar, quero ser uma caçadora. Ah, eu também! Gritou Violet. Só que quero usar vestidos. Bill se atrapalhou para destrancar a cela. Os caçadores farão parte dos pedacinhos quebrados, meninas. Não! Victoire balançou a cabeça. Não falo dos caçadores como eles são agora. Queremos ser caçadoras como deveriam ser, legítimos cavaleiros, cavalgando adiante para eliminar as forças do mal. Mal de verdade. Gesticulou para mim, para o vômito encharcando a frente da minha camisa enquanto Bill abria a porta. Não o que quer que seja isso. Não pude deixar de sorrir. Para minha surpresa, ela retribuiu o sorriso. Um sorriso pequeno, hesitante, mas um sorriso ainda assim. Emoção transbordou ao vê-lo e tropecei com a intensidade dela. Violet envolveu um braço ao redor da minha cintura para me estabilizar, para me guiar pelo corredor. Você está bem fedido, Tayai. Ilegítimos cavalheiros não fedem. Como vai resgatar sua linda donzela se ela não conseguir nem aguentar seu cheiro? Tentando lutar contra o seu próprio sorriso, Madame Labelle me amparou pelo outro lado. Talvez a linda donzela dele não precise ser resgatada. Talvez seja ela quem vai resgatá-lo, comentou Victoire por cima do ombro. Talvez os dois resgatem um ao outro, rebateu a irmã. Talvez, murmurei, me sentindo mais leve do que me sentia havia muito tempo. Talvez pudéssemos, juntos, em uma rápida explosão de lucidez, vi as coisas nitidamente pela, talvez, primeira vez. Ela não era a única que tinha problemas. Fechara meus olhos para me esconder aos monstros, os meus monstros, torcendo para que não conseguissem me enxergar, torcendo para que, se os enterrasse bem, desaparecessem. Mas não tinham desaparecido e eu me escondera por tempo mais do que suficiente. Ansioso, comecei a andar mais depressa, ignorando o latejar constante em minha cabeça. Precisava encontrar Lu. Precisava encontrá-la, falar com ela. Foi então que diversas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A porta se abriu com um baque ensurdecedor e os 4 caçadores irromperam o corredor adentro. Madame Labelle gritou "corram" no mesmo instante em que Victoire a libertava das suas amarras. Caos reinava. Com o movimento das mãos de Madame Labelle, pedras do teto choveram sobre as cabeças dos chasseurs. Uma do tamanho dos meus punhos atingiu um deles, que desmoronou. Os outros gritavam em pânico, em fúria, tentando se coordenar, tentando dominá-la. 2 pularam em cima dela, enquanto o terceiro se colocou à nossa frente. Com um grito de guerra, Victoire pisou nos pés dele. Quando deu uma guinada para trás, afastando a lâmina da baliçarda da menina, Violet acertou seu nariz com um soco. Vão! Victoire o empurrou e, já desequilibrado, o chasseur caiu no chão. Bill cortou suas amarras na espada da irmã. Antes que seja tarde. Tentei alcançar minha mãe. Não posso deixar ela... Vão! Madame Labelle estendeu um braço por baixo dos corpos dos chasseurs, explodindo a porta do batente. Agora! Bill não me deu escolha. Me envolvendo, ele arrastou meu corpo enfraquecido e inútil pela passagem. Mais passos retumbavam acima de nós. Mas fizemos uma curva brusca à esquerda em outro corredor, desaparecendo dentro de uma fissura semi-escondida na parede. Anda! Disse Bill desesperado, me puxando mais depressa. A missa já começou, mas os chasseurs que permaneceram no castelo chegarão logo. Vão procurar pelos túneis. Vem, vem! Mas minha mãe, nossas irmãs ficarão bem, jamais as machucariam. Ainda assim me debati. E Madame Labelle? Ele não hesitou, me forçando a passar por outro túnel. Ela sabe se cuidar. Não! Heidi! Virou-se para me encarar, segurando meus braços quando me agitei. Seus olhos estavam enormes, frenéticos. Ela fez uma escolha, certo? Escolheu salvá-lo. Se voltar agora, não vai estar ajudando a sua mãe. Vai apenas insultá-la. Me sacudiu com mais força. Sobreviva ao dia de hoje, Heidi, para poder lutar amanhã. Vamos salvá-la. Mesmo que eu tenha que queimar esse castelo inteiro com as minhas próprias mãos, nós vamos salvá-la. Confia em mim? Assenti com a cabeça enquanto ele me puxava mais uma vez. Atrás de nós, os gritos dela ecoaram à distância. Quando uma cobra muda de pele. Lu.
Abraçando minhas pernas, descansei o queixo nos joelhos e fitei o céu da tarde. Nuvens densas e pesadas se aglomeravam lá em cima, encobertando a luz do sol e prometendo chuva. Embora meus olhos ainda ardessem, adiei fechá-los por um pouco mais. Lá embaixo, Coco e Ansel aguardavam em meu quarto. Podia escutar seus murmúrios de onde estava, sentada no telhado. Ao menos algo de bom tinha saído desse dia infernal. Ao menos estavam se falando outra vez, ainda que fosse a meu respeito. O que podemos fazer? Disse Ansel ansioso. Não podemos fazer nada. A voz de Coco estava rouca de lágrimas, ou talvez da fumaça. O mel curara as queimaduras, mas não tinha reparado o bar. Claude prometera ao dono da pousada que pagaria pelo estrago. Pelo menos agora ela sabe. Será mais cuidadosa. E Reid? Ele vai voltar para ela. Sempre volta. Não merecia nenhum deles. Como se tentasse melhorar meu ânimo, o vento acariciou meu rosto, soprando fios dos meus cabelos com seu toque invernal. Ou talvez não fosse o vento, talvez fosse algo mais, alguém mais. Me sentindo levemente ridícula, olhei para as nuvens vastas e onipresentes e sussurrei. Preciso de ajuda. O vento parou de agitar meus cabelos. Encorajada, me sentei reta, deixando os pés balançarem da beirada. Pais não deviam abandonar seus filhos. O meu era um homem de merda. Pode chutá-lo por mim se estiver por aí por cima, mas até ele tentou me proteger à sua maneira deturpada. Já você? Você deveria ter sido melhor. Era para ser o pai de todos os pais, não era? Ou talvez seja a mãe de todas as mães, e é como a minha própria mamãe disse. Balancei a cabeça derrotada. Talvez tenha razão. Talvez você realmente me queira ver morta. Um pássaro alçou voo abaixo de mim com um berro sobressaltado e fiquei tensa, espiando por cima da beira do edifício, buscando o que poderia tê-lo perturbado. Nada. Tudo estava quieto e calmo. Restos da última nevada ainda persistiam nos cantos do telhado, mas agora o céu parecia não conseguir se decidir entre neve e chuva. Flocos sem rumo ondeavam pelo ar. Embora alguns cidadãos estivessem reunidos na rua estreita e úmida lá embaixo, a maioria não chegaria até o requiem ter terminado. As vozes de Coco e Ansel tinham se aquietado minutos mais cedo. Talvez tivessem ido até o quarto dela resolver seus próprios problemas. Esperava que sim, juntos ou separados, mereciam felicidade. Reid diz que estou perdida. Murmurei, embora as palavras escapassem baixinho, gentis, não poderia tê-las parado ainda que quisesse. Era como se estivessem flutuando logo debaixo da minha pele, aguardando pacientemente por aqueles momentos, esperando aquela última janela de oportunidade desesperada se abrir, esperando por essa oração. Diz que estou mudando, que estou diferente, e talvez tenha razão. Vai ver apenas que não quero enxergar isso, ou não posso. Com certeza fiz uma grande cagada aqui. Os lobisomens foram embora, e se minha mãe não tentar me matar, eles vão. Pior, Levoisin não para de me vigiar, como se estivesse esperando algo. Nicolina acha que somos melhores amigas e eu não sei o que fazer. Não tenho as respostas. Essa era para ser a sua função. Eu bufei e me virei, a fúria crescendo, afiada e repentina em meu coração. As palavras começaram a sair mais depressa. Eram menos como gotas e mais como uma torrente. Li o seu livro, sabe? Disse que nos teceu no ventre das nossas mães. Se é verdade, então sou motivo de piada, não sou? Sou mesmo a flecha na mão dela. Quer me usar para destruir o mundo. Acha que é o meu propósito morrer no altar. E você? Você me deu a ela. Não sou inocente agora, mas fui um dia. Fui um bebê, uma criança. Você me entregou a uma mulher que me mataria, uma mulher que jamais me amaria. Parei, ofegante, esfregando os olhos, tentando aliviar a pressão crescente. E agora estou tentando não desmoronar, mas estou desmoronando. Não sei como consertar nada, a mim, ou Reid, ou nós dois. E ele me odeia. Mais uma vez, fiquei engasgada com as palavras. Uma vontade absurda de rir me subiu à garganta. Nem sei se você é real. Sussurrei, rindo, chorando e me sentindo infinitamente tola. Minhas mãos tremiam. É provável que esteja falando sozinha agora, como uma maluca. E talvez esteja mesmo louca. Mas se você for real, se estiver me ouvindo, por favor, por favor. Abaixei a cabeça e fechei os olhos. Não me abandone. Fiquei sentada lá, a cabeça baixa, por vários longos momentos, o suficiente para minhas lágrimas congelarem nas bochechas, o suficiente para meus dedos pararem de tremer, o suficiente para aquela janela em minha alma ir lenta e calmamente se fechando. Estava esperando algo? Não sabia.
De um jeito ou de outro, a única resposta que recebi foi silêncio. O tempo passou sem que eu notasse. Apenas o assovio de Claude Devereux, que precedeu sua chegada ao telhado, me arrancou de dentro dos meus pensamentos. Quase ri. Quase. Jamais conhecera uma pessoa tão sincronizada com melancolia. Ao primeiro sinal de introspecção, parecia surgir como um homem faminto diante de um buffet de folheados e doces. Não pude deixar de entreouvir, comentou casualmente, sentando-se ao meu lado. A sua magnífica conversa com a esfera celestial. Revirei os olhos. Você com certeza podia não ter ouvido. Tem razão. Sou um fofoqueiro inveterado e não tenho intenção alguma de me desculpar. Cutucou meu ombro com um pequeno sorriso. Achei que deveria saber que Reid acaba de chegar, inteiro, se não ileso. O momento se passou até suas palavras registrarem. Inteiro, se não ileso. Ficando de pé num pulo, quase escorreguei e caí para a morte certa na pressa de chegar às escadas. Quando Claude segurou minha mão com uma sacudidela gentil de cabeça, meu coração afundou. Dei-lhe alguns instantes para se recuperar, Chérie. Passou por poucas e boas. O que aconteceu? Exigi saber, arrancando a mão da dele. Não, perguntei. Vai nos contar quando estiver pronto. Ah! Aquela simples palavra ecoou a dor que sentia no coração melhor do que uma centena de outras poderia. Era parte daquele nós agora, uma forasteira, que já não tinha mais direito aos pensamentos e segredos mais íntimos dele. Tinha afastado Reid, com medo, não, quase delírio, de que ele o fizesse antes de mim. Não tinha, claro, mas o resultado continuava sendo o mesmo, e era minha culpa, tudo minha culpa. Devagar, afundei para me sentar no telhado outra vez. Entendo. Claude levantou uma sobrancelha. Entende mesmo? Não, respondi sofrida. Mas você já sabia disso. Um momento se passou enquanto observava as pessoas lá embaixo, os pobres e carentes, em sua maior parte, com as roupas pretas maltrapilhas, saindo para a rua. O sino da torre tinha badalado havia algum tempo. Logo a missa de Requiem estaria terminada e a procissão serpentearia por aquelas ruas, permitindo que os cidadãos comuns se despedissem. O corpo do arcebispo passaria bem abaixo de nós a caminho do cemitério, para o jazigo da igreja nas catacumbas, seu local de descanso final. Embora ainda não gostasse de Madame Labelle, reconhecia que tinha escolhido bem nossa localização. Se havia uma pessoa no reino inteiro que amara o arcebispo, era Reid. Devia ter sido ele a pessoa a preparar seu corpo aquela manhã. Deveria ter sido ele discursando. Mesmo naquele exato instante, deveria ter sido ele velando o corpo. Em vez disso, era obrigado a se esconder em uma pousada suja. Não teria oportunidade de testemunhar a unção do arcebispo, de ajudar a deitar seu patriarca dentro da terra, de dizer seu último adeus. Forcei os pensamentos para longe, as lágrimas ameaçando cair novamente. Parecia que tudo o que fazia era chorar aqueles últimos dias. Ao menos aqui, Reid teria um último vislumbre dele, se Morgane não matasse a todos nós primeiro. Senti mais do que vi Claude me estudando. Tinha o ar de alguém preso em uma indecisão paralisante. Me compadecendo dele, virei para dizer que parasse, que estava tudo bem, mas sua determinação pareceu se solidificar diante de algo em meus olhos. Tirou a cartola com um suspiro. Sei que está angustiada, embora tenha refletido muito a respeito de qual seria o melhor momento e lugar para lhe dizer isso, talvez consiga aliviar a sua consciência enquanto liberto a minha própria. Olhou para o céu com uma expressão melancólica. Conheci sua mãe, e você não é nada como ela. Pisquei para ele. Entre todas as coisas que esperava ouvir, aquela não era uma delas. O quê? Você tem as melhores partes dela, claro, a vitalidade, a esperteza, o charme, mas não é ela, Louise. Como a conhece? Não conheço, não mais. A melancolia em seu olhar se dissipou, substituída por algo semelhante à tristeza. Em outro tempo, parece que foram 1000 anos atrás. Eu a amei com paixão que jamais conheci igual. Pensei que me amasse também. Pelos infernos! Levantei a mão até a testa e fechei os olhos. Fazia sentido agora. Seu estranho e até perturbador fascínio por mim. Os cabelos brancos provavelmente não tinham ajudado. Olhe, Claude, se vai me dizer que a compreende, ou que ainda a ama, ou que estava tramando com ela em segredo esse tempo todo, pode esperar. Tive um dia de merda e não acho que consiga suportar uma traição nesse momento. A risadinha não foi de muita ajuda para me tranquilizar. Minha cara jovem, acha mesmo que eu admitiria tal conexão se estivesse macumunado com ela? Não, não, não. Conheci Morgane antes dela mudar. Ah, de novo aquela noção.
Me perseguia como uma praga cheia de dor silenciosa e verdades não reconhecidas. Sem ofensas, mas você não faz muito o tipo da minha mãe. Ele riu, mais alto e genuinamente do que antes. As aparências enganam criança. Fixei um olhar significativo no homem e repeti minha pergunta de antes. Parecia importante naquele momento. O que o senhor é? Ele não hesitou. Seus olhos castanhos, ternos, preocupados, podiam muito bem ter perfurado minha alma. O que você é, Louise? Encarei minhas mãos, deliberando. Tinha sido chamada de muitas coisas indelicadas ao longo da vida. A maioria não deveria ser repetida, mas uma permanecera comigo, se insinuando por debaixo da pele e decompondo minha carne. Ele tinha me chamado de mentirosa. Tinha me chamado de... uma cobra. Respondi, a respiração ficando presa. Acho que sou uma víbora, uma mentirosa, uma enganadora, amaldiçoada a restejar de barriga e comer poeira todos os dias da minha vida. Ah! Para minha surpresa, o rosto de Claude não se contorceu com nojo ou repulsa, apenas assentiu, um sorriso de compreensão brincando em seus lábios. Sim, eu concordaria com essa avaliação. Humilhação fez a minha cabeça pesar. Certo. Obrigada. Louise, um único dedo levantou meu queixo, me forçando a olhar para ele. Aqueles olhos, antes ternos, agora ardiam com intensidade, convicção. O que é agora não é o que sempre foi, nem o que sempre será. Você é uma cobra. Mude de pele se essa não lhe serve mais. Transforme-se em algo diferente, melhor. Tocou meu nariz antes de se levantar, oferecendo a mão. Tanto as bruxas de sangue quanto os lobisomens ficarão até depois do velório. Cosette fez um discurso bem apaixonado em seu favor para as primeiras, e, com o retorno de Reide, os segundos estão ansiosos para pagar sua dívida de sangue. Não esperaria, porém, nenhum buquê de flores de nenhum dos dois grupos no futuro próximo e, bem, evitaria passar por La Ventre pelo resto da vida se fosse você. Aceitei a mão, me levantando, pesada. Reide... Ah, sim, Reide. Receio que tenha omitido o menorzinho, o mais diminuto detalhe a respeito dele. O que você... Ele deixou um beijo em minha testa. Embora o gesto devesse ter sido chocante em razão da sua intimidade, me senti reconfortada. Como um beijo que o meu pai poderia ter me dado se... Bem, se tudo tivesse sido diferente. Ele perguntou por você com bastante insistência, na verdade, mas nossa vigorosa Cosette insistiu que se banhasse antes de se verem. Estava coberto de vômito entre todas as coisas. Vômito? Minha confusão aumentava a cada frenético piscar de olhos, mas... A porta para as escadas se abriu com violência e lá, tomando cada centímetro do espaço do batente, estava Reide. Lu! Seu rosto desmoronou quando olhou para mim e cruzou o telhado com duas passadas, me esmagando em seu abraço. Enterrei o rosto no casaco, novas lágrimas umedecendo o tecido e o apertei ainda mais. Seu corpo tremia. Eles a pegaram, Lu. Estão com a minha mãe e ela não vai voltar. O velório. Reide. As primeiras gotas de chuva sinalizaram o início da procissão. Elas machucavam minha mão, geladas, afiadas, como facas pequeninas. Lu tinha escancarado a janela do nosso quarto para assistir enquanto a multidão crescia. Um mar preto, um mar de lágrimas. Poucos tinham se preocupado em abrir os guarda-chuvas, mesmo quando a água começou a cair com mais força, mais rapidez. Policiais margeavam a rua em uniformes sóbrios, expressões e armas rígidas. Chasseurs vestidos de preto se misturavam a eles, austeros. Alguns reconheci, outros não. Em algum lugar lá embaixo, as Dames Rouges e os Loups-Garous aguardavam por qualquer sinal de Morgane. Toulouse e Thierry não tinham se juntado a eles. Minha culpa. Meu orgulho teimoso. Devereux, porém, insistir em ajudar. Também insistira que Lu e eu permanecêssemos fora de vista. Embora alegasse que a nossa ausência talvez pudesse dissuadi-la de fazer algo idiota, sabia que não era por isso. Tinha-nos dado a dádiva da privacidade, me dado, para assistir ao cortejo, para lamentar. Portanto, explicara, não podemos permitir que o rei ou os chasseurs o avistem na multidão. Caos se seguiria, e nossa querida dama próspera em meio ao caos. No cômodo ao lado do nosso, água gorgolejava nos canos. Presumi que fosse para o banho de coco. Como nós, Devereux a tinha banido, bem como a Bill e Ansel para os seus quartos, alegando: seus rostos são conhecidos. Parecia bobo, depois de tudo que acontecera, ficar escondido enquanto os outros se arriscavam. Não tinha sido parte do plano. Mas não pude reunir forças para protestar.
Ansel provavelmente assistia à procissão da sua janela. Esperava que sim. Não era um Chasser, mas poderia ter sido um dia. Poderia ter aprendido a amar o arcebispo. E se não amar, com certeza o teria respeitado, temido. Me perguntei se qualquer uma daquelas pessoas lá embaixo de fato amara nosso patriarca. Não tinha irmãos, pais, nem esposa, ao menos não no sentido legal. No bíblico, porém, a dele tinha sido uma mulher que o enganara para se deitar com ela, para conceber uma criança destinada a destruí-lo. Não. Interrompi o pensamento antes que pudesse se formar. Morgana era culpada, sim, mas ele também. Ela não o forçara. Ele tinha tomado uma decisão. Não era perfeito. Como se lesse meus pensamentos, Lu apertou minha mão. Às vezes machuca lembrar dos mortos como eles eram, em vez de quem gostaríamos que tivessem sido. Apertei a sua de volta, mas não disse palavra. Embora soubesse que ansiava por um banho, por uma muda de roupas, a banheira permanecia vazia. As roupas novas que Devereux trouxera para ela permaneciam dobradas na cama, intocadas. Em vez disso, ela estava ao meu lado, comigo, olhando para a rua lá embaixo, ouvindo a chuva, o canto gregoriano distante vindo de Santa Cecília, esperando o cortejo fúnebre passar pela costa leste até o cemitério adiante. Não podia imaginar o que sentia. Também lamentava por ele. Também sentia a perda profunda de um pai. Acha que vai haver velório? Sim, mas ele era meu pai. Me recordei dos seus olhos arregalados no buraco, sua hesitação, sua culpa. Sim, ela sentia algo. Não era bem pesar exatamente, mas talvez arrependimento. Ele dormiu com la Dame de Sorcières, uma bruxa. Não podia culpá-la, não podia odiá-la pelo que ocorreu. Tinha feito uma escolha, da mesma forma como o arcebispo. Lu podia ter até mentido, podia ter me enganado, mas quando fui atrás dela no chateau, escolhi meu destino, e o fizera de olhos bem abertos. Tinha escolhido essa vida, esse amor, e com os dedos trêmulos nos dela, com seu coração batendo junto ao meu, mantinha minha escolha. Ainda a escolhia. O rei não pode, em sã consciência, honrá-lo. Um dia, teria concordado com ela. Um homem maculado pela bruxaria não merecia honra alguma, merecia apenas julgamento, apenas ódio. Mas agora me cansava de odiar aquele homem, de me odiar. Ódio assim podia destroçar uma pessoa. Mesmo naquele momento, pesava, uma pedra de moinho ao redor do meu pescoço, me estrangulando. Não podia suportá-la muito mais. Não queria. Talvez Lu tivesse razão. Talvez uma pequena parte de mim de fato se ressentisse da magia dela. Minha magia. A pequena parte de mim que ainda estava conectada ao homem lá embaixo. Depois de ver o que tinha visto, foi fácil menosprezar a magia. Não podia negar seus efeitos em Lu. E ainda assim, Lu me provara mais uma vez que não era maléfica. Apesar daquelas mudanças, apesar da mágoa entre nós dois, continuava ali, segurando minha mão, me reconfortando, enquanto eu chorava pelo pai que ela nunca conhecera. O pai que tirara dela. Magia era apenas uma parte dela. Era parte de mim. E encontraríamos uma maneira de seguir adiante juntos. As vozes lá fora ficaram mais altas, elevando-se acima da multidão, e um grupo de clérigos virou na nossa rua. Moviam-se devagar, majestosos, e cantavam seu adeus às batinas encharcadas pela chuva. Atrás deles, um pequeno exército de Chasser cercava a carruagem real. Auguste e Oliana tinham se trocado e vestido seus trajes de luto completos, os rostos solenes, falsos. Cá entre nós, achei ótimo que o tenha matado. Mais carruagens viraram à esquina, trazendo dentro delas membros notáveis da aristocracia. Ao final da fila, o carro de Tremblay surgiu. O pesar no rosto de Pierre parecia genuíno ao menos. Não conseguia ver Célia atrás dele, mas suas lágrimas também teriam sido. O arcebispo tinha sido zeloso com ela. Reide, a voz de Lu abaixou até se tornar um sussurro e olhava a última carruagem ao virar a curva. É ele. Feita de ouro ainda mais reluzente do que a coroa do rei, com desenhos de anjos e crânios e ossos cruzados, seu nome e serviço. O caixão do arcebispo permanecia fechado. Evidentemente, meu peito doeu. Tinha ficado irreconhecível no final. Não queria imaginá-lo, não queria lembrar. Minha mão escorregou e Morgane chiou quando mais sangue escorreu pelo seu pescoço. A outra mulher se aproximou. Solte-a, ou ele morre. Manon, suplica Lu, não faça isso, por favor. Quieta, Lu. Seus olhos brilhavam, obstinados e perturbados, incapazes de razoabilidade. O arcebispo continua a gritar. As veias sobre sua pele tinham escurecido, bem como as unhas e a língua. Fitei-o com horror. Não. Balancei a cabeça, soltando a mão de Lu e dando passos para trás.
fora imortal aos meus olhos um dia, forte e inquebrável, um deus. Sei que dói, sussurrou Lu, mas precisa sentir essa dor, Reid, ou nunca vai ser capaz de deixá-lo para trás. Precisa sentir. Com suas palavras, outra lembrança emergiu sem tê-la convidado. Sangue escorre do meu nariz. Padre Thomas diz que eu sou uma criança odiosa por entrar em brigas com os moleques de rua locais. Eles se ressentem da minha situação na igreja, da comida quente em minha barriga e da cama macia em meu quarto. Padre Thomas diz que fui encontrado no lixo. Diz que deveria ter sido um deles, que deveria ter crescido na mesma pocilga de pobreza e violência que eles. Mas não foi o que aconteceu. E a comida quente da igreja me fez crescer bem alto, e a cama macia da igreja me fez forte. Eu lhes ensinei uma lição por terem me atacado enquanto estava de costas. Volte aqui! Padre Thomas corre atrás de mim pela catedral com uma palmatória, mas é velho e lento, e fujo dele rindo. Ele se curva para recuperar o fôlego. Garoto endiabrado, vou informar o arcebispo dessa vez. Ouço o que digo. Me informar do quê? Aquela voz me fez tropeçar, me fez cair. Quando olho para cima, o arcebispo paira sobre mim. Apenas o vira de longe, do púlpito. Depois dos padres me forçarem a lavar as mãos e rosto, depois de me castigarem a ponto de não conseguir ficar sentado durante a missa. Me sento ainda assim. Padre Thomas se impertiga ofegante. O menino quase deixou outra criança paralítica essa manhã na costa leste, Vossa Eminência. Me provocaram. Limpo o sangue do nariz, olhando feio para os dois. Não tenho medo da palmatória. Não tenho medo de nada. Ele e os amigos me encurralaram. O arcebispo arqueia uma sobrancelha diante da minha insolência, minha rebeldia. E você aplicou sua punição? Eles mereceram. Entendo. Me circunda agora, me avaliando. Apesar da raiva, estou inquieto. Ouvi falar em seus soldados, caçadores. Talvez tenha ficado alto demais, forte demais. Deixai correr livre o direito como um rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno. Pisco. O quê? Qual é o seu nome, jovem? Rei de Diggory. Repete meu nome, sente seu gosto. Tem um futuro brilhante à sua frente, Rei de Diggory. Ao padre, faz um movimento de cabeça ríspido. Depois que tiver terminado com o menino, leve-o até meu gabinete. Começaremos seu treinamento imediatamente. Na rua lá embaixo, Jean-Luc marchava em meu lugar ao lado do caixão, ao lado do arcebispo. Mesmo de longe, mesmo na chuva, podia ver como seus olhos estavam vermelhos, em carne viva. Lágrimas quentes escorreram pelas minhas bochechas. As sequei furiosamente. Um dia, teríamos reconfortado um ao outro. Teríamos chorado juntos. Não mais. Mais uma vez, Reid. A voz do arcebispo perfurava o alvoroço do campo de treinamento. Pego a espada e encaro meu amigo. Jean-Luc assente, me encorajando. Você consegue? Sussurra, levantando a sua arma mais uma vez. Mas não consigo. Meu braço treme, meus dedos doem. Sangue escorre de um corte em meu ombro. Jean-Luc é melhor do que eu. Parte de mim se pergunta por que estamos aqui. Os noviços ao redor de nós são todos mais velhos. São homens, e nós somos garotos. Os garotos de 14 anos não têm qualquer chance de se tornarem chasseurs. Mas está ficando cada dia mais forte. Dentro da minha cabeça, o arcebispo me lembra. Direcione sua raiva. Aguce-a. Transforme-a em uma arma. Raiva, sim. Jean-Luc e eu temos de sobra. Pela manhã, Julien nos encurralou no refeitório. O capitão Aurand tinha partido com os outros. Estávamos sozinhos. Não me importa se é o cachorrinho do arcebispo, disse, levantando a lâmina até meu pescoço. Embora seja vários anos mais velho do que Jean-Luc e eu, sua cabeça mal alcança meu queixo. Quando o Chasseur Delcor se aposentar, a posição dele será minha. Nem o moleque do lixo vai ter a honra de empunhar uma baliçarda. Moleque do lixo. É o meu nome nesse lugar. Jean-Luc lhe dá um soco na barriga e nós corremos. Agora, viro minha espada para meu amigo determinado. Não sou nenhum moleque do lixo. Sou merecedor da atenção do arcebispo, do seu amor. Sou digno dos chasseurs e vou mostrar a todos eles. Mãos pequenas tocaram meu ombro, me levando até a cama. Me sentei sem pensar. Meus lábios tremiam, mas lutei furiosamente contra o desespero crescendo dentro de mim. O desamparo. Ele se fora. O arcebispo se fora e jamais voltaria. Eu o tinha matado. Os vivas e aplausos da multidão engolem o urro de dor de Jean-Luc. Não paro, não hesito. Apesar do casaco pequeno demais, da bilha em minha língua, golpeio depressa, certeiro, derrubando sua espada, o desabilitando. Renda-se! Digo, levantando a bota até o peito dele. A adrenalina me deixa tonto. Anuvia meus pensamentos. Eu venci.
Jean-Luc mostra os dentes, amparando a perna ferida. Eu me rendo. O capitão Aurant se coloca entre nós, levanta meu braço. O vencedor. A multidão vai à loucura e Sally vibra mais alto do que todos os outros. Acho que eu a amo. Parabéns, diz o arcebispo entrando na arena, me puxa para um abraço apertado. Estou tão orgulhoso de você, meu filho. Meu filho. O orgulho em seus olhos faz os meus arderem. Meu coração ameaça explodir. Não sou mais um moleque do lixo. Sou o filho do arcebispo, Chasser Diggory, e tenho o meu lugar garantido. Abraço-o com tanta força que ele perde o fôlego rindo. Obrigado, pai. Atrás de nós, Jean-Luc cospe sangue. Eu matei meu pai, murmurei. Lu acariciava minhas costas. Eu sei. Calor me percorre quando os lábios dela tocam os meus. Primeiro devagar, hesitante, como se temesse minha reação. Mas não há o que temer de mim. Sally, sussurro encarando-a maravilhado. Ela sorri e o mundo inteiro para de repente diante da sua beleza. Eu amo você, Reid. Quando seus lábios se aproximam novamente, esqueço o banco nesse confessário escuro, esqueço o altar vazio à frente. Só a Sally, Sally, parada entre minhas pernas. Sally afundando os dedos em meus cabelos. Sally. A porta se abre com violência e nos separamos. O que está acontecendo aqui? Indaga o arcebispo estupefato. Com um gritinho horrorizado, Sally cobre a boca e sai correndo por baixo do braço dele, fugindo da capela para fora de vista. O arcebispo observa partir incrédulo. Enfim, vira-se para mim. Analisa os meus cabelos despenteados, as bochechas coradas, os lábios inchados. Com um suspiro, estende a mão para me ajudar a levantar. Venha, Reid. Parece que temos muito o que discutir. Foi o único homem que já se importou comigo. As lágrimas caíam mais depressa, ensopando minha camisa, minhas mãos. Aquelas mãos maculadas, feias. Com gentileza, Lu me abraçou. O sangue dos Lugarru cobre a grama na clareira. Mancha as pétalas das flores à margem do rio. Minha baliçarda, minhas mãos. As esfrego na calça tão discretamente quanto sou capaz, mas ele ainda assim percebe. Aproxima-se cauteloso. Meus irmãos abrem caminho para ele, fazendo reverências profundas. Sofrer por ele seria um desperdício da sua compaixão, filho. Fito o cadáver aos meus pés. O corpo, antes lupino, voltar à forma humana após sua morte. Os olhos escuros encaram o céu veranil sem enxergar. Ele tem a minha idade. Não é ele. É uma coisa. Corrige o arcebispo, a voz gentil. Essa coisa tinha sua idade, mas essas criaturas não são como eu e você. Na manhã seguinte, ele coloca uma medalha dentro da minha palma. Embora o vermelho tenha sido lavado, o sangue permanece. Você prestou um grande serviço ao reino, diz Capitão Diggory. Sinto muito, Reid. Apesar dos meus ombros trêmulos, Lu me abraçava firme. Lágrimas escorriam por suas próprias bochechas. Eu a apertei contra mim, a respiração vacilante, cada uma dolorosa me queimando enquanto enterrava o rosto na curva de seu pescoço. Enquanto finalmente permitia que o sofrimento vencesse, me consumisse. Em grandes soluços estrangulados, ele explodiu. Uma torrente de mágoa e amargura, de vergonha e arrependimento. E sufoquei nele, incapaz de deter sua ira, incapaz de fazer qualquer coisa senão me agarrar a Lu, minha amiga, meu abrigo, meu lar. Sinto muito, repetiu ela. Não hesitei, não pensei. Movendo-me depressa, deslizei uma segunda faca para fora da bandoleira e passei por Morgane. Ela levantou as mãos, fogo irrompendo na ponta dos dedos, mas não sinto as línguas de fogo. A luz dourada envolvera toda a minha pele, me protegendo. Mas meus pensamentos estavam dispersos. De onde quer que tivesse surgido a força que meu corpo reclamara, minha mente agora a abandonava. Tropecei, mas o cordão de ouro mostrava meu caminho. Corri para o altar atrás dele. Os olhos do arcebispo se arregalaram quando se deu conta de qual era a minha intenção. Um pequeno ruído de súplica lhe escapara, mas não pôde fazer mais do que isso antes de eu investir contra ele, antes de eu enterrar minha faca em seu coração. Os olhos do arcebispo permaneceram abertos, confusos, mesmo quando ele caiu para a frente nos meus braços. Eu também fiz tudo por você, Lu. E com isso, enquanto seu caixão desaparecia de vista dentro do cemitério, enquanto a multidão engolia minhas últimas lembranças dele, deixei o arcebispo para trás. Algo novo. Lu. Não sei quanto tempo se passou enquanto eu e Reid nos abraçávamos naquela cama. Embora meus braços e pernas doessem de ficar tanto tempo sentada, do frio que entrava no quarto, não me atrevia a soltá-lo. Ele precisava daquilo, precisava que alguém o amasse, que alguém o reconfortasse, honrasse e guardasse.
Eu teria rido da ironia desse cenário se não fosse de partir o coração. Quantas pessoas nesse mundo tinham realmente amado Reid? Um menininho perdido jogado em uma lixeira pode crescer e se tornar um jovem severo de uniforme. 2 pessoas? Talvez 3? Sabia que eu o amava. Sabia que Ansel também. Madame Labelle era a mãe dele, e Jean-Luc se importara, um dia. Mas nosso amor era fugaz, levando tudo em conta. Ansel apenas aprendera a amá-lo naqueles últimos meses. Madame Labelle o tinha abandonado. Jean-Luc se ressentia dele, e eu tinha aberto mão dele na primeira oportunidade. Não, mesmo com toda a hipocrisia e ódio, o arcebispo tinha sido quem o amara mais e por mais tempo, e seria sempre grata a ele por isso, por ter sido um pai para Reid quando não o foi para mim. Mas agora ele estava morto. Os ombros de Reid pararam de tremer quando o sol mergulhou para se esconder debaixo do peitoril da janela, os soluços gradualmente se aquietando, mas, mesmo assim, ele não afrouxou o braço. Ele teria me odiado. Disse, enfim. Mais lágrimas caíram em meu ombro. Se soubesse, teria me odiado. Acarinhei suas costas. Ele jamais conseguiria odiá-lo, Reid. Ele adorava você. Um momento de silêncio passou. Ele se odiava. Verdade, concordei sombria. Acho que sim. Não sou como ele, Lu. Se afastou para me encarar. Embora os braços não tenham deixado minha cintura, seu pobre rosto tinha manchas vermelhas e os olhos estavam tão inchados que quase se fechavam. Lágrimas grudavam seus cílios, mas ali, formando-se atrás da tristeza, estava uma esperança tão intensa e pungente que poderia ter cortado o dedo nela. Não me odeio. E também não odeio você. Dei-lhe um sorriso não muito confiante, mas não abri a boca para falar. Soltando minha cintura, ele levou a mão até meu maxilar, passando um polegar hesitante pelos meus lábios. Ainda não acredita em mim. Abri a boca para protestar, mas as palavras morreram em minha garganta quando levantou a mão para a janela aberta. A temperatura tinha caído com o sol, e as gotas de chuva tinham se solidificado em flocos de neve. Entravam no quarto com uma brisa gentil. Persuadidos pelos movimentos dos dedos deles, transformavam-se em vagalumes. Expirei encantada, quando flutuaram até mim, quando pousaram em meus cabelos. Como... Você mesma disse. Seu brilho refletia nos olhos dele. Magia não é boa ou má, obedece a quem a conjura. Quando a vida é uma escolha entre lutar ou fugir, cada momento, vida ou morte, tudo se torna uma arma. Não importa quem as empunha. Armas machucam. Eu vi. Fui testemunha disso. Tocou o papel de parede floral sujo e as flores explodiram para cima, para fora, até ele estender a mão para colher uma, colocando-a atrás da minha orelha. O cheiro de jasmim encheu o quarto. Mas a vida é mais do que isso nesses momentos, Lu. Nós somos mais do que nesses momentos. Quando abaixou os braços, as flores retornaram ao papel. Ele e os vagalumes esmaeceram, brancos e molhados mais uma vez. Mas não sentiu frio. Fiquei observando por um tempo, memorizando maravilhada as linhas do seu rosto. Estava errada a respeito dele, de tudo. Estivera tão errada. Um tremor de lábios me denunciou. Sinto muito, Reid. Eu estou fora de controle. Eu coloquei fogo em Coco hoje à tarde. Talvez você tenha razão e eu não deva continuar usando magia. Falei com Coco mais cedo. Ela me contou o que aconteceu. Também me disse que tiraria todo o sangue do meu corpo se eu julgasse você. Ele tirou a neve dos meus cabelos, engolindo em seco. Não que jamais fosse julgar você. Lu, nós dois erramos. Você é uma bruxa. Não devia ter me ressentido de você por usar magia. Só não deixe que a leve para um lugar onde não possa segui-la. Quando olhou para fora da janela, meu olhar o seguiu por reflexo e viu o que ele via. Um cemitério. Ele balançou a cabeça. Aonde quer que tu fores, irei eu. Lembra? É tudo o que tenho agora. Não posso perder você também. Me arrastei para o colo dele. O que sou, Reid? Diga de novo. É uma bruxa. E você? Ele não hesitou, e meu coração se inflou. Eu também. Mas acho que isso é apenas parcialmente verdade. Meu sorriso agora genuíno cresceu diante da sua confusão, e me inclinei para perto, roçando o nariz no dele. Fechou os olhos. Permita-me preencher as lacunas. Beijei seu nariz. Você é um caçador. Embora tenha se retraído um pouco, não deixei que escapasse, beijando sua bochecha. É um filho. Depois a outra bochecha. É um irmão. A testa. Um marido. As pálpebras e o queixo. Você é corajoso e forte e bom. E finalmente seus lábios. Mas mais importante do que tudo, é amado. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Beijei-a também. E é moralista, teimoso e esquentadinho.
Seus olhos abriram e franziu a testa. Beijei sua boca mais uma vez, gentil, devagar, sem mencionar taciturno com senso de humor de merda. Quando abriu a boca para protestar, falei por cima dele. Mas apesar de tudo isso, você não está sozinho, Reid. Jamais estará sozinho. Ele me fitou por um longo instante, e depois estava me beijando. Sinto muito também, murmurou, as mãos amparando meu rosto enquanto me deitava na cama delicadamente. Tão delicadamente, mas aquelas mãos queimavam enquanto percorriam meu pescoço, meu peito. Queimavam e tremiam. Sinto tanto. Parei-as antes que pudessem alcançar meu cinto. Reid, não temos que fazer isso. Se ainda é cedo. Por favor. Quando olhou para mim, o anseio em seus olhos fez meu fôlego ficar preso na garganta. Jamais vira algo tão bonito. Não posso. Nunca fui bom com palavras. Só, por favor, me deixe tocá-la. Me deixe mostrar a você. Engolindo em seco, liberei suas mãos. Devagar, tanto que queria gritar, deslizou o paletó de veludo pelos meus ombros, tirando a camisa de dentro da calça e a levantando, revelando a pele da minha barriga, costelas, peito. Quando ergui os braços para que continuasse, porém, ele, com todo cuidado, levantou a bainha até a altura dos meus olhos e a deixou ali, no escuro, prendendo meus braços nas mangas. Quando me remexi em protesto, colocou a mão em meu quadril, me imobilizando. Seus lábios moveram-se de leve contra meu pescoço. Você não confia em mim? A palavra me subiu à boca de maneira espontânea. Sempre. Prove. Parei de me debater de repente. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro, eriçando os pelos dos meus braços e meu pescoço, enquanto lembrava. Me obedeça. Me abrace, Lu. Repetiu minhas palavras para mim, deixando beijos leves como plumas em meu pescoço, mordendo minha orelha com delicadeza. Suguei ar, surpresa. Embora seu corpo me prendesse ao colchão, cuidou para suportar seu peso com os cotovelos. Queria que não o tivesse feito. Queria senti-lo, todo. Nos abrace. Deixe que eu mostre quanto poder você pode ter. Minhas palavras odiosas pareciam ecoar ao nosso redor. Deixe que eu mostre como você é fraco. Não tem que ter medo. Como se fosse possível, seu toque, seus lábios se tornaram ainda mais gentis. Correu um dedo por entre meus seios e arrepios seguiram seu rastro. Estremeci, meus joelhos tremendo. Deixe que eu mostre o quanto você significa para mim. Deixe que eu mostre como você é amada. Sua boca veio depois da mão, cada beijo uma reverência, cada um deles um juramento. Nunca vou deixar de apreciar você. Vou querer você todos os dias, pelo resto da minha vida. Eu a amarei mesmo depois disso. Reid, quer me beijar? Os dedos dele pararam no cós da minha calça e fiz que sim, sem fôlego. Sabia quais seriam suas próximas palavras, mesmo antes de dizê-las. Me regozijei com elas. Me mostre. Em um único movimento fluido, puxou a camisa por cima da minha cabeça. Me atirei nele em um segundo. Foi cair de costas com uma risada suave que capturei em um beijo. Voltou a rir do meu entusiasmo, os braços me apertando antes de se levantar, apoiado nos cotovelos, para me ajudar na tarefa de arrancar sua camisa de dentro da calça. Atirei por cima da cabeça dele e a joguei no chão, o empurrando novamente para o colchão e montando em cima dele. Já contei. Comecei me abaixando para sussurrar ao pé do ouvido dele. Como você fica bonito quando sorri? Então ele sorriu, o tipo de sorriso que criava aquela covinha em sua bochecha e incendiava meu coração. Me conta. Às vezes, quando olho para você, não consigo respirar. Minha mão procurou o cinto. Não consigo pensar, não consigo nem funcionar até você olhar de volta. E quando abre esse sorriso para mim, rocei um dedo contra a covinha. É como um segredo só entre nós dois. Não acho que seja possível para mim amá-lo mais do que quando você sorri. Deu um risinho incrédulo ao ouvir aquelas palavras, mas o som se dissipou enquanto encarávamos um ao outro, enquanto vagarosamente se dava conta da verdade nelas. E eram verdade. Cada um dos sorrisos de Reid, sempre tão raros, tão genuínos, era um presente para mim. Não podia nem imaginar como os apreciava, como queria poder guardá-los em meu bolso para tirar de lá sempre que estivesse triste. Ele ficava triste com tanta frequência. Depois daquilo tudo estar terminado, me certificaria de que nunca mais voltasse a sentir tristeza. Ele correu as pontas dos dedos pelas minhas costelas, demorando-se na cintura. Quero saber todos os seus segredos. Os meus segredos são feios, Reid. Não para mim. Engoliu em seco quando levei a mão por baixo do seu cinto e mais baixo. Era verdade o que eu disse depois de Modranite. Nunca conheci alguém como você. Você me faz sentir vivo e... Ele sugou o ar ao sentir meu toque.
Quero compartilhar tudo com você. Pressionei meus dedos livres contra sua boca. E vai. Eu o soltei apenas para puxar a calça pelos quadris, coxas, tornozelos abaixo, deixando beijos em cada centímetro de pele pálida que revelava. Ele estremeceu sobre mim, mas permaneceu quieto, até colocá-lo em minha boca. Os quadris subiram involuntariamente e ele levantou o tronco depressa. Lu! Coloquei a mão contra seu peito para quietá-lo. Quer que eu pare? Grunhiu, caindo de costas e fechando os olhos. Não. Então abra os olhos. Não se esconda de mim. Embora parecesse ter dificuldade para respirar, fez o que pedi. Devagar, suas pálpebras abriram e fecharam enquanto ele estremecia dentro de mim. Cada músculo em seu corpo ficou tenso. Estremeceu novamente. Uma camada fina de suor recobria sua pele. E de novo. O pomo de Adão subiu e desceu e sua boca se abriu. E de novo, e de novo, e de novo. Segurou os lençóis com os punhos fechados e atirou a cabeça para trás, a respiração ofegante, o corpo a ponto de perder o controle. Com uma guinada repentina para frente, puxou minha cabeça e me retorci para obedecer, ajudando-o a despir a peça de roupa das minhas pernas. Quando ficou preso em meus sapatos, deixou escapar um som baixo e impaciente e meu estômago se revirou de expectativa. Tirei as botas com pressa, ignorando os papeizinhos que flutuaram até o chão, ignorando tudo, exceto o corpo sólido dele no meu. Quando caímos outra vez na cama, emaranhados em todos os sentidos possíveis, me agarrei a ele, me perdendo na maneira como se movia, na maneira como seus quadris se encaixavam entre as minhas pernas e as mãos buscavam apoio na cabeceira da cama, no calor da sua pele, do seu olhar. Ele não se escondeu de mim. As emoções refletiam-se em seus olhos, desinibidas, e eu as consumia todas, beijando cada parte do seu rosto úmido entre fôlegos, entre suspiros. Desejo, alegria, assombro, moveu-se mais depressa, determinado, correndo atrás de cada emoção pura no instante em que aflorava. Eu seguia atrás dele, afundando as pontas dos dedos nos músculos rígidos das suas costas. Embora estivesse desesperada para fechar os olhos, para me perder dentro da sensação, não podia parar de olhar para ele. Ele não podia parar de olhar para mim. Presos nos olhos um do outro, incapazes de parar, continuamos e continuamos até quebrar, nos expondo um ao outro, enfim. Não apenas nossos corpos, nossas almas. E naquele momento em que nos descompusemos, nos refizemos como algo novo. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da 6ª parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin.